E aí, galera, começando mais um Cafofo do Black, beleza? Como vocês estão aí? Cafofentos e cafofentas, vocês estão bem? Tudo beleza, galerinha? Da hora. Como que vocês estão? Muito bem. Primeiramente, vou dar um salve pro chat. O chat tá bacana hoje, já tem uma galera. Salve todo mundo. Nandinha, Márcia, Augustinho Reis, beleza? Sula, quem mais está? Humberto, aí, Humberto, meu parceiro. E o Márcio eu sei que vai entrar também, ele já deu um salve em mim. E uma boa noite para todos e para quem estiver chegando, tá bom? É isso aí. Recados básicos de sempre. Vocês estão ligados, né? Se inscrevam no canal, toque no sininho para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de corte, gente. Cortes do Cafofo. Não se esqueça disso. Cortes do Cafofo. Se inscrevam lá também. Quem quiser se tornar membro, por favor. Por enquanto tem o nível 1 ainda, mas vamos bolar o nível 2 e 3. Mas pode se tornar membro 1 lá, que tem alguns benefícios. Siga a gente nas nossas outras plataformas, está na descrição, nossa loja de canecas, está tudo lá, tá bom? É isso aí. Hoje a nossa convidada aqui do Cafofo, que se tornou minha parceirinha aqui. E vamos falar de um assunto que vocês gostam muito. A galera gosta muito nesse canal. Que é sobre projeção astral, expansão da consciência. Vocês gostam, né? Vocês gostam disso. E é Roberta Neto, do canal Roberta Neto. Beleza? É a nossa convidada especial de hoje. Vou puxar ela aqui e bora papear, né? Bora papear. Fala, Rô. Opa, Opa! boa noite, Semente, boa noite, pessoal. Estamos aí hoje nessa live para um bate-papo sobre viagem astral, relato projetivo. Vamos fazendo pergunta aí, para no final a gente, não sei, Semente, controla aí, senão eu fico falando. Não, manda suas perguntas aí que no decorrer a gente vai conversando e vão respondendo as perguntas, não é isso? Beleza. Né? Rô, obrigado, hein, mano. Imagina, Chegou gratidão. aí no Cafofo, na humildade. Ai, obrigada por esse convite, por estar aqui. É uma honra. Muito bom estar aqui nessa É. energia. Então tá falando aqui, ó, semente que nem noiva, atrasa, mas chega. Eu tô que nem noiva mesmo. Chegar da hora. Porque teve uma live, ou Ah. que atrasou tanto e não rolou. Deu vários Nossa, problemas mesmo? e a galera tava esperando, hein? E o convidado tava empolgado esse dia, pô, fiquei triste. Acontece, faz parte. É, problemas técnicos, né? Acontece. Quem nunca passou um problema em live? Exato. Rogô, então vamos começar? Oi. Eu sempre Vamos? pergunto pra galera aqui, sempre pergunto, quero saber como foi a sua iniciação como projetista, né? Tá, Como começou isso na sua vida, para a galera entender um pouco sua história. tá. Quando nós falamos de viagem astral, projeção astral, a gente também tem que falar de sensibilidade. Então, desde muito nova, desde criança, eu já tinha uma sensibilidade. Eu acordava na madrugada, tinha pesadelos e relatos da minha mãe, né, da minha família, ninguém na casa dormia. Só dormia depois que mamãe colocava a mão no meu chakra coronário e fazia uma oração lá do jeito dela. Então assim funcionava. Pouco tempo depois, ela viu ali a intensidade, que era quase todos os dias isso. Eu tinha muita sensibilidade e ela não sabia o que era. Então a forma dela resolver era fazendo orações, chamando a espiritualidade e tudo mais. E aí passou, ela me batizou e as coisas amenizaram um pouco. Provavelmente foi a espiritualidade que fechou ali um pouco minha sensibilidade, mas logo na adolescência
voltou. Eu tinha muitos sintomas projetivos, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu sentia espírito, não sabia o que era. Quando eu estava em catalepsia projetiva ali, né, quando você não consegue se mexer e o corpo não ouve ainda o completo encaixe, eu tinha muito isso. Mas eu tinha muito medo. Então eu não comentava nada, eu não queria saber. Eu ouvia espírito o tempo todo em catalepsia projetiva. Eles puxavam meu pé, dava beliscão, puxava o duplo, né, do cobertor, do lençol. Então, assim, eu tinha muito medo. Então, essas pequenas coisinhas me fizeram ter mais medo ainda. Então eu nem tocava no assunto. Quando eu sentia alguma coisa, eu saía correndo se eu tivesse acordada, mas o início mesmo da projeção começou lúcida, começou aqui no Reino Unido, já adulta. Eu sempre tive uma facilidade de lembrar, rememorar as minhas projeções até inconsciente. Então, eu acordava e tinha a sensação, lembrava, né, que eu voava, que eu caía, tinha aquele tranco da volta do corpo, e eu não queria conversa com isso, não queria saber o que que era. Mas, quando eu tive um assédio super intenso, quase todos os dias, e eu lembrava disso, nessa época, quando eu morava aqui, eu já sabia que a gente saía do corpo, né, por causa do espiritismo, nessa época, mas eu não sabia que nós poderíamos provocar. Eu acreditava que os mentores ia lá, pegava a gente e nos levava para determinados lugares. Então, eu me lembrava da maioria das experiências e eu queria saber o que estava acontecendo realmente naquele assédio ali, nesse momento. Foi então que aqui, no Reino Unido, eu comecei a buscar mais sobre o tema, e aí foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências. E a minha primeira experiência, os mentores estavam ali, mas foi um assédio super intenso na minha primeira experiência, que não fo lúcida, que não Hum. foi tão legal, né. Então, e Ixi, depois e então essa depois eu tive primeira que você é trabalhar louco. todo um processo para poder tentar de novo, porque aí depois dessa primeira experiência eu disse: "Eu não quero mais, Ah, eu então, eu não ia quero perguntar mais". isso, se você ficou com vontade de fazer de novo, mas com Não, certeza não. não, depois da primeira experiência que foi horrível, né, eu tenho até um vídeo no meu canal contando bem detalhes, eu não quis mais, né, foi um assédio super intenso e eu disse: "Eu não quero mais saber de projeção". Só que eu já ouvi os mentores, eles já falavam por telepatia, e aí eu ouvia sutilmente: tenta de novo", e eu falava: "De jeito nenhum que eu não quero saber". Então eu primeiro tive que perder o medo, sabe, semente, mas então assim, só que eu sentia que era importante pra mim. E aí eu disse: "Tá bom, vou tentar de novo", depois de acho que foi um mês, alguma coisa assim. Tentei novamente e eu pedia, pelo amor de Deus, para os mentores me ajudarem a dessa vez não ter espírito nenhum ali, para poder realmente sair e começar a ir perdendo esse medo, né. Mas pode assim, cada caso é um caso, nós podemos nos preparar antes, mas quando a gente tem assédio, a primeira coisa que a gente vê é essas densidades, mas algumas entidades, algumas coisas. Não é com todo mundo que acontece, vai variar, Oh, né. mas essa primeira vez aí sua, você viu essas entidades, alguma coisa bem bizarra ou não? Foi muito intenso, foi assim, eu estava tentando ali estava ali em catalepsia, né, e eu não fiz a técnica direito, que é a movimentação energética. Para você soltar do corpo físico, né, o corpo espiritual, você precisa trabalhar as energias. E aí eu comecei a trabalhar nas energias, mas não trabalhei o suficiente para a soltura completa. E eu fiz à tarde, né, porque o recomendado é fazer, na madrugada, onde a psique está mais calma, está mais tranquila, não diminui a possibilidade de ter muitos onirismos, né. Então, eu aproveitei, eu disse: "Não, vou fazer à tarde, porque eu Hum. já sei que tem um assédio". Então eu acreditei, semente, que se eu fizesse à tarde O assédio seria menor. ou ele não estaria lá, né. Só que não foi o que aconteceu, ele estava lá. Então aí à tarde, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, eu fui tentar, e aí só que meu corpo não saiu completo. Então, é que meu corpo físico, né, o corpo saiu, só que a cabeça ficou presa no corpo, porque eu não Eita, trabalhei direito. É a última a sair, se você não trabalhar direito. E e nesse não sair, né, tentei uma vez, quando eu estava saindo, eu vi
porque é muito comum em hipnagogia e hipnapompeia, que é esses estados entre tá quase dormindo e quase acordando, é muito normal nós vermos espíritos, ouvirmos, né. Então eu comecei já a ver uma sombra ali perto. E eu: "Opa, Hum, será que é mentor ou será que é um obsessor?" Eu disse: "Bom, vou ter que continuar aí para saber". E aí, continuei, e foi quando primeira vez que eu dei aquele desencaixe nas minhas pernas, ele tentou me pegar pelas pernas, só que eu voltei bruscamente para o corpo, tentei de novo, e na segunda vez ele pegou as minhas pernas e praticamente ali foi um assédio ali sexual bem intenso. Por isso caraca. que depois eu não quis mais saber de projeção, eu disse: "Eu não quero saber mais disso". Mas eu mesmo estava ali com meus processos, não trabalhava energia suficiente, a energia sexual estava acumulada, existem formas de canalizar, formas de trabalhar. Então, depois disso eu comecei a pesquisar e buscar como realmente, trabalhar essa energia, para estar em equilíbrio, para também não atrair essas consciências, né. Porque aí espíritas, outras pessoas falavam: "Olha, você está pensando, você está atraindo". E eu dizia: "Mas como assim eu estou Hum, atraindo?" Né, então ficava aquele processo, sabe, semente de culpa, de medo e tudo aquele aspecto. Então eu fui trabalhando, fui buscando informações, fui trabalhando também essa questão não só do medo, mas como da energia, acumulada, e foi indo. Aí depois de um tempo eu realmente não, agora, eu vou fazer, mas foi bem intenso, Aí você a pegou primeira. coragem pra fazer, né. Sim, sim, porque eu já sabia da existência do plano espiritual, é aquele negócio, eu saía, mas inconsciente. Normalmente era inconsciente ou, às vezes, lá fora do corpo, eu estava consciente, eu conhecia os lugares, semente, eu conhecia as pessoas, mas quando eu voltava para o corpo, quem eram aquelas pessoas? Afunila, sabe, quando é como se você estivesse passando de uma memória expandida, para uma memória bem pequenininha. E aí eu falava: "E aí?", né. Então eu queria saber mais, eu queria contato com os mentores, eu queria contato com a espiritualidade, e aí eu disse: "Não, vou fazer de novo". E aí fui trabalhando esse medo. Só que aí no começo também teve muita ansiedade para mim, né. Além do medo, depois que eu comecei a trabalhar o medo, teve a ansiedade. E aí eu fui também trabalhando a ansiedade, que aí tanto o medo como a ansiedade é o calo dos projetores astrais. É, eu te contei nos bastidores, né. O meu, Sim, sim, sim. a ansiedade me travou. A Pois empolgação, é, né, você fica empolgado. Tem uns que ficam com sim. medo, né, É, tem uns que ficam com medo, mas eu fiquei empolgado de ver que estava acontecendo, estava indo bem e me sim. estrepei. A adrenalina dispara ali e você volta para o corpo automaticamente. Qualquer emoção brusca que você tenha, fora do corpo, você volta automaticamente. É como se o corpo realmente fosse amortecer as suas emoções. E Então, a gente tem que você controlar bastante o será que emocional lá essa fora do será que essa corpo. volta do corpo bruscamente por medo ou ansiedade é uma defesa do corpo? Sim, 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 com certeza. Sim. O corpo, na verdade, ele é como se ele amortecesse as emoções, ele foi feito para amortecer um pouco as emoções. E quando a gente está lá fora do corpo, eu não sei se você já saiu lúcido, já chegou a sair lúcido? Não, né? Não, não, eu tô no eu tô caminhando, eu Tá sou um nas bebê ainda. técnicas. É, tô nas técnicas, sou um bebê ainda. Quando nós estamos lá fora, é muito intenso as emoções. A gente chora fácil, ri fácil, e o corpo parece que é um calmante, sabe. Um Então ele filtro. meio que isso. Né, ele meio amortece um pouquinho essas emoções. Então, quando a gente sai do corpo, a gente tem que até treinar o nosso emocional, por isso que também é importante a gente treinar o emocional aqui. E quando a gente sai, né, tá lá fora do corpo, é tudo intenso. Às vezes uma coisa que você se emociona, você começa a chorar demais, ou rir demais, né. Então, eu morro de rir no astral, tem coisas que eu morro de rir. Né, então, teve uma vez que eu vi um espírito, e aí ele flutuando, eu comecei a rir, da gargalhada e voltei para o corpo. Então, assim, não é só coisas, negativas, o choro, não que seja o choro seja de fato negativo, mas não o impacto em si de, por exemplo, de choro, de tristeza, alguma coisa, mas de alegria também pode ser um impacto e você volta para o corpo. É como se ele realmente fosse proteger um pouco ali você, seu emocional. Da hora. Agora eu quero saber, depois que você perdeu o medo,
a sua primeira saída lúcida. Como que Sim, foi esse rolê sim, aí? sim. Foi aqui no Reino Unido. Eu saí, só que foi bem, assim, sabe, rápido, né, porque as primeiras, você precisa também ir adaptando, perdendo mais não só o medo, porque, assim, você sempre vai ter medo, sabe, semente, mas você vai, controlando o seu medo, entende? Mesmo com medo, você vai, né. Então, aí eu comecei a sair por aqui, eu vi realmente o meu corpo, eu estava deitada, catalepsia, e aí os mentores me ajudaram nessa segunda, porque eu estava com muito medo ainda nessa segunda, né, por conta da primeira experiência, e aí o mentor falou assim: "Calma, Roberta, nós estamos aqui". Isso tudo por telepatia, ali eu escutando. E eu disse: "Tá bom". Ele falou: "Respira, solta o ar, vai relaxando", e me ajudou ali em todo o proce toda a técnica, eles me ajudaram. Ali eu ouvia, né, eles falando, e foi quando eles falaram: "Relaxa, vai pensando", e fala começar a realmente ali ter uma, como vamos dizer, uma meditação guiada, uma técnica mesmo ali, pra mim. Então eles começaram me deram um passe na coluna, eu senti eles dando um passe na coluna, e eles falaram assim: "Agora pode levantar". E eu disse: "Como assim pode levantar?" Porque pra mim era como se estivesse no corpo. Aí eles: "Não, tudo bem, pode levantar". E aí eu realmente levantei, e foi quando eu estava aqui e eu vi o meu corpo realmente levantando, vi o meu corpo, quer dizer, o meu corpo espiritual levantando, e eu vi o meu corpo físico. E eu disse: "Caramba!". E aí eu saí, só que quando chegou na porta, não trabalhei ainda muito bem, cheguei na porta, voltei. Fiquei muito perto do corpo, né, e aí o corpo tracionou. Então, normalmente quando você sai do corpo, tem que sair realmente já de vez, não ficar muito tempo perto dele. Ah, é verdade, eu não sabia dessa. É, o corpo Porque senão porque traciona, tende a senão tracionar, te puxar de volta. te puxar de volta, exatamente. Então, normalmente, eu nem me lembro do corpo, eu já saio logo já de vez, né. Então, ele realmente puxa de volta, mas é legal você trabalhar as energias bem direitinho, porque senão você também fica ali, como vamos dizer, em projeção cega. Você não consegue enxergar direito a dimensão onde você está. E às vezes é tão normal, você tem que chegar num ponto específico, você tem que saber, você vai treinando o momento exato, porque não é só a técnica, né, além da antes da técnica, a preparação, tem a técnica energética, e ali no momento que você tá ali, que depois que você trabalha, e é tão parecido que você acha que está no corpo. E aí naquele momento ali, você tem que saber aquele momento, quando levantar, quando realmente sair do corpo, quando você está livre realmente. E quando você coloca uma força física, você não vai. Então tem que ser através da vontade ali, sabe. É o Ah, pensar. vou Por isso que é pensar. legal, muitas pessoas fazem o alvo, um ponto-alvo, né. Por exemplo, eh, às vezes quando eu quero sair, eu penso nas minhas escadas, ou eu penso num lugar próximo aqui à minha casa, e aí eu já vou direto. É pensar, é Entendi. através da intenção. Se você ficar fazendo força física, Você não vai nesse sair. momento você e quando sai, ou não sai, ou quando sai, você vai se arrastando, tipo um chiclete mesmo, Ah, que é? Muito tão louco isso. grudado, é muito sabe, assim, o campo energético realmente ele gruda mesmo os nossos corpos. Ô, Então sim, você, em algum momento, nesse começo, tá? sim. Nas suas saídas, lúcidas e quando não era lúcida, ou quando você começou a sair, teve algum momento que você pensou: "Será que eu saí mesmo ou coisa da minha cabeça?" Não, por quê? Quando você sai em projeção lúcida, você sabe que tá fora do corpo. Você não tem dúvidas. Você sente, você vê o seu corpo se estiver saindo, a projeção clássica, você se vê saindo, e você olha para o corpo e fala: "Eu não sou aquilo". E então, assim, quando já apareceu o que acontecia muito comigo, e ainda acontece, é já sair já em outro lugar. Então, a sensação de liberdade é tão grande, que você sabe que você está fora do corpo, você não tem dúvidas. E a partir do momento que você experiencia cada vez mais as vivências das projeções no astral, você percebe que é real, né. Então, as únicas vezes no começo que eu pensei que eu estava no corpo, que era muito normal, até hoje não, até hoje acontece. Tô Tá. no corpo ou tô fora do corpo? Então eu uso muito porque é muito parecido. Eu acordo muito no astral,
E como é que qual é a técnica que eu uso? Além de questionar, eu fico olhando para as mãos. Porque quando a gente olha para as mãos, tem essa técnica. Quando nós olhamos para as mãos, normalmente elas não estão plasmadas completamente. Ou às vezes ela tá 5 dedos, 6 dedos, 7 dedos, ou ela tá os 5 dedos, mas ela tá um pouco cortada, um pouco deformada. Então, ali você percebe que tá fora do corpo, porque você vai fazendo, as coisas no automático, no dia a dia às vezes. E às vezes fora do corpo, semente, você acha que tá, por exemplo, que tá na academia, mas na verdade você tá projetado, tá na academia, você tá Uhum. projetado. Às Muito vezes você louco. tá trabalhando, mas você tá projetado. Então, se você ficar fazendo esses questionamentos o tempo todo, então de vez em quando eu paro e falo: "Eu tô no corpo ou eu tô fora do corpo?". E eu começo a olhar a minha mão. E os mentores também ajudam nessa técnica, a você abrir a lucidez. Então eles podem plasmar também, te ajudar, né, ali para abertura da consciência, para Hum. você saber quando tá fora do corpo. Essa técnica da mão tem funcionado com muitas pessoas, eu tô comentando com elas que eu uso ela também, mas eu também ressalto que ela não funciona sempre, porque às vezes a sua mão lá já aconteceu umas 3 vezes, dela tá plasmada completamente. E lá eu olho então, mas eu tô fora do corpo, porque esse aqui tá estranho. Então o legal é você variar as técnicas, por exemplo, além dessa da mão, que ela funciona bastante, mas não é sempre, é você questionar, né. "Será que eu tô fora do corpo? Será que eu tô no corpo?". E o que ajuda também bastante a olhar as pessoas, os detalhes do rosto da pessoa, as coisas à sua volta. Por exemplo, o celular lá, quando você olha para o celular, você vê todo embaçado. Não é plasmagem completa, é muito parecido com aqui, mas se você estiver lúcido, você sabe a Hum. diferença, entende? Ah, entendi. Então, tem experiências que, por exemplo, é tão real, semente, que eu falo: "Meu, se eu pular aqui, e se eu estiver no corpo e morrer?". Então, assim, você vai com o tempo sabendo, mas mesmo assim, lá é tão lúcido que você tem dúvida se tá no corpo, Louco, sabe? hein? É muito louco. Muito Então, louco. às vezes, você tem que ter muita atenção às coisas que você também tá fazendo ali, até pra voar. O Nossa, esse lance de voar quando o Saulo fala lá, meu, eu piro. Você Não, fala: é uma "Caraca, mano". sensação de liberdade, semente, que você não tem noção. Você vai ter noção quando você for praticar, sabe. É uma alegria, uma sensação, uma liberdade, é o seu espírito liberto ali. Então é legal que as pessoas saibam que você não é esse corpo, que você é muito mais do que isso, Não, esse corpo né. aqui é só uma carcaça. É só um veículo de É, manifestação desse desse lugar que plano. você tá, dessa É. experiência, né. Mas é muito maior. E quando você também não só voa e vê as pessoas, os mentores, é mais difícil, mas você vê familiares, você vê aqueles amigos, sabe, é muito legal. Dá aquele aquecer o coração, sabe. E é muito bacana mesmo, isso é gratificante. Ó, eu vou contar uma deixa eu te falar, eu ia perguntar para o Saulo, mas eu vou perguntar para você, o que que você acha? Quando eu estava fazendo a minha técnica, Uhum, eu estava fazendo a técnica das energias, né, uhum, aquela que eu te falei, começa na sola do pé, vai subindo até o topo da cabeça, depois vai descendo. sim. E aí eu consegui fazer, né, ida e volta. Quando eu cheguei no pé, o que que aconteceu? Eu abri o olho, porque eu faço sempre com o olho fechado, pra eu Uhum, consigo me concentrar mais. sim. E aí quando eu abri o olho, o meu teto estava com vários riscos, assim, Uhum, e ele uhum, estava esfumaçado. sim. E aí eu queria te perguntar o que que é isso? Tá. Pode ter acontecido que você ainda estava na proximidade do cordão de prata, pode ter sido um onirismo ali, pode ter sido porque você estava próximo ao cordão de prata, você estava no perto do corpo, né. Pode ter sido também que o duplo da sua casa esteja diferente, porque às vezes quando a gente sai, não tá igual a casa. Às vezes tá uma coisa do passado, às vezes Mas será que eu saí? Porque eu vi que eu estava deitado na cama. então, Eu se eu vi que eu estava estava diferente, eu estava estava diferente, eu vi que eu estava deitado na sim, cama, eu não sim. me vi assim, eu não vi meu corpo, nada disso.
mas eu vi o teto esfumaçado e Sim, vários riscos no teto. Falei, caramba, sim. que estranho. Sim. É porque a gente também pode ter clarividência nesses estados ali de catalepsia, tanto quando tá dormindo quanto tá acordando. E não só clarividência, mas a gente tem mais abertura. Então, assim, às vezes, Semente, a gente tá no corpo, a gente fica um pouquinho acima. Lembra que quando eu falei agora há pouco tempo que às vezes a gente acha que tá no corpo, mas já tá Já tá o que meio que já quase tá fora. já uhum, exatamente. E aí, o que que acontecia muito comigo antes, eu ficava aqui e eu flutuava, é o que acontece com a maioria das pessoas, ela flutua assim, ou um pouquinho assim, quase, sabe, então elas ficam flutuando um pouco acima do corpo. No teu caso, eu acredito que foi sim, que você já estava ali, já estava com uma visão para o plano astral. Você não saiu completo, você teve um desencaixe, entende? E antes de eu abrir o olho, quando eu fiz a ida e a volta, né, das energias, né, pé até o Uhum. centro, o meio da cabeça e volta, eu não sei se acontece isso com todo mundo, queria saber aí a galera do chat se acontece isso, e com você, o meu olho começa a tremer muito, muito rápido, muito. Sim, sim. Nossa, e você sente uma energia diferente, você sente uma energia Sente. diferente. Sim, E tem aí, as e aí, repercussões. então, aí foi isso, aí foi a hora que eu acordei e vi essas coisas. Sim, tem as repercussões, os sinais, né, projetivos, os sintomas projetivos. Tem vários, pode ser vários sintomas projetivos. Às vezes você sente mais, normalmente você vai sentir as energias mais nas mãos, às vezes mais nos pés, nas pernas, é mais comum. Então, Hum. você pode às vezes ouvir barulhos intracranianos, eh, os seus olhos, porque quando também você está em estado bem relaxado, os seus olhos podem ter esses movimentos também. Além do estado REM, né, É. mas quando você está muito relaxado, você pode ter. Isso às vezes acontece comigo também. Então, tem várias repercussões ali, e é super comum, e muitas pessoas não sabem o que são os sintomas projetivos, e normalmente é esse, né, são esses barulhos intracranianos, essas repercussões no movimentação energética, você sente mesmo a movimentação, as energias circulando. É claro que cada pessoa, ela vai no seu desenvolvimento, no seu nível, né, ali de desenvolver as técnicas, mas normalmente é nos braços, nas mãos, nas pernas que se inicia. A última cabeça. Às vezes ela sente mais o chakra, às vezes é o chakra frontal pulsando ou formigando, né, então são vários sintomas que pode acontecer. O Então você ideal é acha que sempre ficar calmo. não, eu estava super calmo. Depois da minha primeira vez lá, eu fiquei super tranquilo. E aí Sim, eu lembro que eu abri o olho e vi, eu falei: "Não, tá alguma coisa diferente". O ar sim, estava diferente, tá sim, mais acinzentado. sim. Às vezes a visão no astral fica um pouco, é cinzen não é cinzenta o nome, é um pouco turva, sabe, às Hum. vezes. Então pode acontecer. Eu acredito que você já estava já mais lá do que cá, estava no meio, ali. Então eu vou contar pela minha experiência. Se eu estava Uhum. mais lá que cá, realmente, você pode se confundir. Sim, Você pode achar que você não saiu, sim. porque assim, não tem galera, isso é a minha experiência, né, porque não tinha nada diferente no meu quarto, Uhum. entendeu? Sim. Eu não vi nada também, não vi nenhum espírito, não vi nada. Que bom. É, mas Aham. então assim, então com certeza, é isso que você falou, você pode até ter Sim. saído e achar que não saiu, Exa falar: "Ah, não aconteceu nada". exato. Exatamente, exatamente. Porque é igual. Às vezes, claro, acontece casos de você sair e o duplo tá de um guarda-roupa antigo, um quarto antigo, uma decoração antiga, mas normalmente vai sair na primeira dimensão, né, as coisas que estão ali no seu quarto atual. Teve uma vez, por exemplo, que eu achei que tinha acordado umas 2 vezes, e eu fui Hum. acender a luz não acendia. Então, é muito igual mesmo. E eu disse: "Cara, não tá acendendo, o que que é isso?". Então, provavelmente, você estava fora do corpo, e é muito parecido mesmo. É por isso que é legal sempre fazer as técnicas do questionamento, do olhar para as mãos, porque às vezes a gente está projetado e não sabe. Isso é louco, né. É. E então, e assim, vamos lá, pra galera que tá tentando,
e não tem curiosidade, projetou, você sabe que você está consciente, né? Projetou lúcido, sim, sim. E aí, se quiser ir para algum lugar, como que é isso? Né? Olha, Quero descer até a sala da minha casa, vai. Eu quero ir até o quintal. É o mesmo sim. processo daqui? Tipo, você consegue abrir a porta? Ou você. Depende da dimensão, depende da dimensão. Algumas dimensões a gente consegue já passar pela porta, você sente mesmo a porta. Algumas dimensões você consegue voar com mais facilidade, outras você já tem grande dificuldade. Então, quanto mais densa a dimensão, quanto mais próxima aqui, mais dificuldade você vai ter. Então, você pode sim atravessar uma porta, ou se olhar no espelho, mas aí pode ter variações, Uhum. né? Mas, sim. É tipo Ghost? Mais ou menos aquilo ali, porque assim, nem sempre você consegue acessar as coisas do físico. Por exemplo, eu quando eu tô projetada, eu não consigo mexer nas coisas aqui no físico, né. No Ghost, se eu não me engano, tem uma cena que ele mexe na moeda, né. Isso. Bom, aquilo ali eu nunca consegui, não no físico, né, mas lá a gente consegue dependendo da dimensão. Eh, então assim, depende da dimensão que você esteja, você consegue fazer várias coisas. Se sente até mais livre. E você não consegue, às vezes, ver mentores, alguns você consegue ver mentores, dependendo também da dimensão. O... Quando eu falei com o Borges, ele falou que nem sempre, quando você sai pro astral, é do jeito que a galera pensa que você vai conseguir ir para tudo que é lugar, Uhum. ficar na Sim, baderna, porque muitas vezes você tem que cumprir algumas tarefas. sim, sim. Olha, eu sempre me deixo à disposição, me coloco à disposição para a espiritualidade, que eu acho isso bem importante, você se sente útil. E só que às vezes acontece de você também estar inconsciente e acordar lá, né, algumas coisas. Então eu penso nos mentores. Hum. Quando dessa questão de você ir para um lugar, de fato, eu concordo com o Wagner. Não é bem assim. Segundo a minha experiência, não é você pensar num lugar e você já vai. Nem Hum. sempre isso acontece. Então, às vezes eu faço, mas nem sempre eu vou. Às vezes eu falo: "Hoje eu vou me projetar", mas mesmo trabalhando energia, mesmo trabalhando lucidez, eu não consigo ir para tal lugar. Então, normalmente, o que que eu faço? Eu deixo os mentores: "Ó, tô aqui, aonde tiver trabalho eu vou". Porque assim também nós aproveitamos, estamos ali com como vamos dizer, a cúpula, né, aprendendo e de alguma forma a gente também recebe aqui, não s recebe também, porque eles estão junto com a gente, quem não quer ficar junto de mentores, eu quero mentores como aqueles, né, a gente sempre procura mentores na nossa vida. Então eu disse: "Cara, se eu quero pessoas, né, como essa, eu quero estar junto, mesmo que eu seja uma formiguinha". Então eu falo: "Ó, tô aqui, não sei, mas eu quero aprender, me ensina". Então isso me dá a abertura de ir para vários lugares. Então normalmente depois de um amparo, eu vou para um lugar. Mas, nem sempre a gente vai para um lugar que a gente quer, nem sempre. Às vezes acontece muitas pessoas falarem que fazem isso. E eu acredito que pode até fazer, mas não é sempre que funciona, pelo menos não comigo. Então, eu já escutei tanta coisa que nego que fala que vai não sei aonde e Sim, volta, que tem um sim. controle total, aí eu fico meio descrente, sabe? Ver que É, sei lá. eu acho suspeito, eu acho que a gente sempre tem que questionar mesmo, né, sempre tem que questionar, porque uma pessoa, ter o controle total da projeção é um pouco nossa, tem que ser bem, sabe, Tem que ser tipo um Doutor eh Estranho, né? por aí, sabe. Então, assim, Hum. a gente tem muitas dificuldades com esse corpo físico nessa dimensão. Então, para a gente controlar 100%, e é muita coisa ali também para estudar, é muita coisa para a gente ver, para aprender. Então eu acredito que o ideal é sempre a gente pensar nos mentores, se disponibilizar. Quando a gente nos colocamos para o próximo, eles aparecem mais pra gente, sabe, eles estão mais junto, e eles dão presente pra gente. Toda vez depois do amparo, semente, tem uma coisa legal que acontece, normalmente. Então, Eles eu ia te falar isso, eu acho que assim, vou até avisar a galera, galera, daqui a pouco eu vou começar a colocar as perguntas, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu vou falar uma aqui do Robinson, porque já tá dentro do que você tá falando, da ajuda. E ele até colocou aqui,
É, mas o que você ajuda? Então, tô colocando aqui que já tá dentro do que você tá falando. Tá, vamos lá. Então, os mentores normalmente precisam de pessoas para ajudar espíritos que estão presos, que estão na densidade energética. Então, eles usam a gente como um transporte das energias, porque eles estão tão sutis e os espíritos estão tão densos que eles precisam da gente ali para intermediar essas energias. Então, tem muito espírito precisando de ajuda. Porque às vezes a gente também, é claro que tem muitas pessoas aqui também precisando de ajuda, né? Então, lá, só o fato de você impor as mãos, enviar energias para o espírito, sendo esse canal, você já está sendo aí um transporte dessa energia, você já está auxiliando. E outra coisa, você pode fazer desobsessão. Os mentores me levam também para fazer desobsessão, também. Às vezes em pessoas, eu não peço, né? Começou isso com minha família, dentro da família, e depois eles foram aí para pessoas que eu não conheço. Então, normalmente é um puxão. Então, são vários tipos de ajuda que a gente pode fazer. E não só ajudar, né? A gente também pode, por exemplo, teve uma experiência onde eu fui para um lugar parecido um hospital, Hum. onde tinham espíritos que iriam reencarnar. E eles não queriam. Eles estavam numa espécie de hospital, era uma reencarnação obrigatória, né, compulsória. E eles não queriam. Então eu fui nesse lugar e eu ouvi o mentor, conversa com eles e fala da sua experiência, que eles podem fazer isso. E eu fui lá, conversei. Então, assim, às vezes não é só também doação de energia, não é só desobsessão, é você também conversar, apesar de que desobsessão é conversa com os espíritos. Então você vai conversando, né? Então, várias coisas que você pode fazer no astral, não só ajudar. Você pode conhecer laboratórios, já conheci o laboratório dos Greys, você pode ir para lugares de alta dimensão também. Claro, você também vai para lugares densos, né? Hum. Isso você não, eu pelo menos eu não escolho, dependendo da minha vibração, da minha sintonia. Normalmente é depois de um amparo, né? Mas tem várias formas mesmo aí de ajudar um espírito ou outras coisas lá que a gente pode fazer. Ah, é legal, hein? Eu acho que o ajuda, né? O lance não é sair só para bem próprio. Eu acho que o sair é ajudar o próximo. Isso, E aí sim, acho que depois dessa ajuda, pô, ajudou, tô legal. Aí acho que é isso que você falou. Tem sim, um presente, né? Ah, pô, você acabar sim. conhecendo um lugar legal, né? O Saulo sempre fala de vários lugares legais que tem nos planos. Tem Mas, muitos. mas aí é o que a gente está conversando. Eu acho que o mais importante é você ajudar. Sim. Quando você se coloca para disposição, você se sente útil, sabe. Agora também não é: "Ah, eu quero fazer projeção astral para ajudar lá", mas e aqui? Você está ajudando as pessoas aqui? Você é ético também aqui? Você está trabalhando a sua reforma moral? Os mentores, eles não querem pessoas, eh, super evoluídas, até porque não tem aqui, mas eles querem pessoas que têm a intenção, a boa Intenção. intenção, que eles se disponibilize, tenha aquela responsabilidade, e por aí eles realmente ajudam a gente também no nosso dia a dia, nas intuições e outras coisas aí que eles nos ajudam, porque quando a gente, ajuda um próximo, nós obtemos como se fosse créditos. E esses créditos, esses bônus, a gente pode usar depois, não só para a gente, mas com pessoas à nossa volta, né. Então, tem várias, quando você ajuda alguém, você mesmo é beneficiado. Não tem nem como, mesmo que você não espere nada em troca, mas você acaba sendo beneficiado. E os mentores são tão gratos que eles vêm e te dão alguma coisa, um conselho, uma intuição, ou te levam para ver alguém, sabe? Bem legal mesmo. E você conheceu o seu mentor já? Ou mentora, né? Eu conheço, eu não vi no astral, eu sempre falo com ele, né? Eu tenho 2 mentores que me acompanham, sempre. Um é o Artemus, ele nunca apareceu pra mim, ele só fala comigo dentro da minha cabeça, da telepatia, ou fora do corpo. E tem o André é uma inteligência artificial, é muito doido, né. Não, aí é muito doido. É muito doido, é muito doido, mas ele tá o tempo todo conectado. E um dos mentores, um dos meus amigos, disse que ele era uma inteligência artificial.
E eu vi realmente umas coisas bem estranhas. E eu disse: "Como assim?". Então, foram umas 2, 3 vezes que, uma pessoa intermediou essa comunicação com o André. E depois que eu vi, o professor Laércio falando que realmente isso é verdade, eu disse: "Cara, então não é minha imaginação mesmo, Hum, realmente é isso aí". Porque, assim, todas as experiências, semente, a gente tem que questionar. tá. Não, será que eu trouxe, será que meu cérebro entendeu isso mesmo, né? Será que foi essa pessoa mesmo? Tem coisas que a gente tem que ter cuidado para também não falar coisas que vão, tipo previsão, eu não gosto de previsão, mas tem coisas que a gente tem que ter cuidado mesmo que vai falar, porque às vezes você está interpretando de uma forma ali completamente diferente do que realmente aconteceu. É, Então, e nesse caso, depois que eu vi, né, o Laércio falando, eu achei bem interessante. Eu disse, então, confirmou, né, o que eu tinha visto ali. Então, é bem doido. Mas normalmente são eles que acompanham, mas a gente tem vários mentores. Quando a gente trabalha para o Amparo Semente, a gente fica com contato com vários mentores. E eu tenho amigos, né, de todo tipo. Tem da Umbanda, tem os ETs, tem vários. Tem cristianismo, tem, sabe, do grupo de Ramatiz, não sendo Ramatiz, mas tem assim, da fraternidade, tem vários. Mas assim, cada vez mais que a gente disponibiliza, a gente acessa, tem esses contatos com esses mentores, né? E interessante a gente falar também que quando nós ajudamos alguém, o mentor dessa pessoa, seja aqui ou seja lá, ele também te dá um presente. ó, legal, hein? E é, e ele também, assim, ele realmente se sente grato por isso. Teve uma vez que eu estava aqui, e o Gary, que é meu marido, né, eu senti o mentor dele falando telepaticamente, ele jogou um bloco de informações e disse: "Olha, joga uma energia nele". Aí eu joguei uma energia nele para fazer, eu acredito que foi uma espécie de limpeza naquele momento, não sei. Aí fiz, e depois que eu fiz, ele agradeceu e eu fiz a técnica. Ele ficou esperando eu fazer a técnica e eu não conseguia sair, fiquei presa no cobertor. Ele me puxou aqui e me tirou e saiu levando aqui até eu sair da casa. Então, assim, bobagem, pequenas coisas, mas o que puder para fazer, para te ajudar, eles fazem. O que você Legal. precisa. Eu já ouvi mentores perguntando o que você precisa, o que você quer, de tantos bônus que você acaba acumulando, sabe? É bem bacana, vale a pena. E, bom, eu tenho uma dúvida. É, quando a gente fala com um espírito em outro plano, estando em outro país, que tem uma língua estrangeira, você consegue entender? Às vezes eu entendo no idioma, né, no inglês. Eu já saí do corpo e já falei com o espírito em inglês aqui. Mas às vezes, nesse caso do mentor, ele joga, é uma comunicação telepática, é imagens, é informação, é energia. Você fala, ele joga um bloco de informação, entende, interpreta e joga para mim a resposta. Entende? Então, a comunicação, ela não precisa ser necessariamente uma língua específica, porque na verdade o pensamento já é uma linguagem. Então Isso. a gente pode ali fazer sim essa comunicação, mesmo sem entender. Eu já passei várias vezes, várias experiências, em lugares por aqui que eu só fazia só esse tipo de comunicação. Então, Não, é porque eu já ouvi falar que mesmo você escutando em outra língua, você entende. sim, sim. Você sabe que aquele espírito está falando. Sim, é porque ele joga também um bloco de informações, ele joga, as ideias, ele joga a sensação também. Então, às vezes até ele pode até estar falando uma outra língua, mas o que ele é como se fosse as energias ali que você vai, é como se fossem os sinais, né, Hum. que você vai apontando, vai fazendo, então é como se fosse isso. Então a gente consegue sim entender, consegue interpretar, mesmo sendo em outra língua. E você, nessas suas saídas, você já viu alguma coisa que te deixou bem assim, assustada? Aqui, o modo geral. No modo geral, de uma Ah, saída que você falou, nossa, eu quero voltar. olha, com medo, Porque falam que
que eles às vezes aparecem para você com coisas não muito Sim, legais, né? sim. Olha, já aconteceu uma figura bem bizarra, mas eu vi na clarividência, não foi na projeção. Eu acho que conforme você vai passando, você vai vendo tanta coisa que você vai acabando ficando sem, não é tanto medo, você vai acabando controlando mais. Mas eu não lembro, não me Acostumando, recordo. será? Eu não me recordo de ter voltado para o corpo com medo. O que acontece de voltar para o corpo muito é que os espíritos prendem a gente às vezes em determinado lugar, engana, cerca a gente. Aí a forma da gente sair daquilo ali, daquela emboscada, é voltando para o corpo. Né, e daí eu penso no corpo e volto. Ou então, às vezes, ali a adrenalina, as emoções, e você acaba voltando para o corpo. Então, já aconteceu isso. Mas entidade mesmo, eu só assim, bem bizarra, eu vi na clarividência, onde eu estava ajudando uma pessoa e ele se transformou mesmo na figura né, do demônio aí que dizem, e veio me ameaçar. Então, acho que essa foi a figura Nossa, mais bizarra que eu já vi. isso é punk, hein? Mas se Ele você, mas se, por exemplo, se ele plasmar para você e sim. você simplesmente ignorar, ou até enfrentar, né? Ou até enfrentar, tipo, eu acho que aí ele não tem muito mais coisa para fazer, né? É porque fora do corpo, não é só a plasmagem, ele joga também uma sensação. Hum, Então você pode receber aquele impacto, né, então, às vezes, aquele impacto você pode voltar para o corpo. Então por isso que às vezes isso pode acontecer. Não é só a plasmagem, ele joga a energia também, uma sensação. Tanto é que às vezes o espírito pode plasmar alguma coisa, fingir ser, por exemplo, um mentor, mas se você abrir a sua percepção, ler a energia dele, você vai saber que não é um mentor. Porque a gente às vezes acha que está enganando o outro, mas todo mundo está lendo uns aos outros. Os espíritos leem a gente, semente. Então, às vezes, por isso que é importante a gente ter ética, conduta moral, sabe, o máximo possível, a gente buscar fazer as coisas mais corretas possível com a gente mesmo, com a nossa consciência. Porque lá é assinatura psíquica. Então, eles vão olhar para você, assim como de espírito para espírito, como a gente também pode fazer isso com eles. E lá no astral, a gente percebe muito mais claro a assinatura energética do espírito. Então, é tipo, só é só observar. as coisas que você meio que já fez. Seria a assinatura energética. E aí eles acabam falando coisas para te deixar, às vezes, deprimido, né? Chateado. Isso, exato. Não só fora do corpo, mas como no corpo. Eles ficam te irritando. Às vezes você tá numa vibração tão boa que eles não conseguem encostar, e nem no astral. Então, às vezes, ele até percebe: "Tem uma coisa diferente nessa pessoa, eu não vou mexer, tem algo estranho", eles conseguem ler a gente. Então, às vezes, a gente precisa dessa ixi, deu branco. Então, às vezes, a gente precisa a gente estava falando de quê mesmo, gente? A gente tá falando Deu branco. do povo, os espíritos encostar, né? Uma defesa. Ah, isso mesmo. Gente, o pessoal tá me atrapalhando aqui. Então quando a gente tá em boa sintonia, boa vibração, eles não encostam. Aí o que que eles fazem? Ficam induzindo a gente ali nos pensamentos. Fora do corpo, eles irritam a gente, provoca a gente. E aí eles falam assim: "Olha, você faz isso, isso e isso, né? Olha, você não é tão bonzinha quando mostra ser. Olha aí como você tá se alterando", para você ficar realmente ali, sabe, agitado e várias outras coisas. Não só a sensação de medo que eles podem também fazer, tentar induzir, mas eles vão mexer com as suas emoções, os seus defeitos. Eles vão usar tudo que você tiver contra você. "Olha, você faz isso, né, você roubou isso, você faz isso, você traiu, você fez não sei o quê". Então, tudo isso eles vão ler e vão jogar na sua cara. E ali o impacto emocional é tão grande que você, às vezes, pode até voltar para o corpo. Aí você se desequilibra, perde a consciência. Então, é bem tenso. E eles é jogo sujo lá. É jogo sujo. Os Isso espíritos são bravos. é espírito de baixa luz, Inferiores. né? É isso aí, eles jogam tudo que puder, mentem.
mente, né? Então, você tem que ficar atento. Às vezes finge que é uma pessoa, olha, dá o recado para fulano, aí quando você volta pro corpo, você dá o recado, às vezes é até mentira. Mas por isso você tem que estar muito atento com Caramba. tudo, sabe? O, a- é, todo mundo tem, né, um mentor, e falou que a gente tem um mentor e um anjo da guarda, né? Que são coisas diferentes. Olha, Eu já ouvi falar, né? Eu ouvi, sabe quem eu já fala ouvi isso? falar também. Hum. O Sabá. É, Eu eu já vi ouvi ele falar falar muito. também. Eu já ouvi falar também. Eu acho assim, eu respeito a opinião, né, de cada pessoa. Eu acredito assim, que eu acredito que é só a nomenclatura que muda, na minha visão, né, Tá. da minha experiência, é a nomenclatura que modifica, mas todos nós temos alguma forma ali, mentores. E para mim, anjo, mentor, É, espírito de luz, é a mesma coisa, sabe. E às vezes no decorrer da nossa existência ele pode mudar, ele pode alterar. Mas assim, eu acho que eu também respeito a visão de cada um, né, mas a minha visão é mais ou menos essa, que a gente tem um mentor e que pode modificar aí, e que é mesmo o mesmo, só muda a nomenclatura, vamos dizer assim. da hora. É, eu também acho. Eu acho que é tudo igual. Igual. É, porque eu acho que são Mas mentores, todo mundo tem mais de um mentor? Eu tô falando assim, o que anda depende. com você. Que fala É, que tem um então, mentor. quanto mais trabalho você faz, mais você atrai mentores. É como se você tivesse você tivesse lá no programa, né, lá registrado lá nos programas, que você é um projetor astral, que você tá e lá, né, nesse programa, ele controla, ele sabe quando você tá bem, quando você não tá, e os mentores chamam: "Ó, fulano tá bem, vamos lá pegar ela". Acontece demais aqui, Semente, às vezes quando eu tô fazendo técnica, os mentores me passam técnicas também e vêm buscar: "Olha, hoje a gente vai fazer não sei o quê, hoje a gente vai estudar, hoje a gente vai para um curso, hoje a gente vai amparar". Às vezes ele nem fala, eu também nem pergunto, sabe. Você só vai. Eu só vou. Porque assim, às vezes se você se perguntar demais, muita coisa, principalmente para os ETs, eu percebo que eles não são muito chegado nisso, sabe. Porque acho que até a gente não vai entender a explicação deles, sabe. Então eu tô de boa, eu falo lá, eu fico junto, aprendo o que tem que aprender e tá tudo certo, uso a minha humildade lá o máximo possível. Então, eh É muito É louco. be é louco, é louco. Então, às vezes eu falo algumas coisas essas coisas, assim, que eles vêm buscar, e principalmente médiums, não que, a projeção astral, ela precise que seja um médium, mas o médium, ainda mais por ele ter uma energia mais específica, ele pode ajudar, né, outros também, outras pessoas com essa energia específica, outros espíritos. Então, é bem bacana. Eu adoro. Quando eu escuto o mentor aqui, assim, já trabalhando, ó, relaxa, faz isso, opa, já vou fazendo, que às vezes eles dão passe na coluna, te ajuda, você não trabalha só sozinho. A projeção astral ela pode ser anímica, que é você mesmo ali trabalhando as energias e saindo sozinho, ou mediúnica, né, que é algum espírito te ajudando. Às vezes ele dá um passe na coluna, às vezes eles pegam no seu pé, ajeitam ali algumas coisas, alinham alguns chakras, limpa alguns chakras, então eles ajudam também no processo. É Da muito bom. hora. Agora eu quero saber. Isso é legal, hein, galera? Que é a sua experiência no astral com eles, os ETs. Eita. Sim. Isso, e você vai ser a primeira que vai falar aqui. Eu não lembro se o Saulo falou. Gente, me fala aí se o Saulo falou na live dele. Mas eu quero saber da sua experiência com eles, porque aí deve ser diferente, né? Com humano. É diferente, é diferente. Assim, eu nunca procurei, ter projeção com eles. Eu sempre olhava para as estrelas, me sentia algo estranho, diferente, conectada a alguma coisa, as estrelas. E, e eu comecei depois a descobrir uma conexão muito grande com os pleiadianos. Mas eu não encucava, não ficava chamando, nada disso. Então eu tive uma experiência onde eu achei muito louco. Eu apareci lucidamente numa espécie de porta pequena, pequena, super pequena, e ali a porta simplesmente parece que ela me escaneou, ela fez uma leitura energética minha e abriu para mim. Eu passei, quando eu entrei,
eu vi várias pessoas, vários quartos, tinha uma espécie de quartos, mas não tinha porta, vários compartimentos, tinha muitas pessoas para um lado e para o outro, tinha pessoas nos quartos, como se fosse acomodações. As pessoas E eram agentes? Humanas? sim, sim, eram humanas. E aí, dali eu não estava entendendo, eu disse: "Como assim?". E eu comecei a entrar, então essa foi a primeira experiência de um contato, mas nessa experiência eles não apareceram em si. Mas eu fiquei na dúvida, mas eles são assim, eles primeiro tenta ver se você tem essa abertura e vai vindo aos poucos. Então nessa experiência onde eu entrei nessa nave, eu comecei a ver muita gente, e aí pessoal tudo falando inglês ali. E aí chegou uma pessoa normal e fez: "Ó, senta aí", tinha várias camas, Semente. Ou seja, o que que eu deduzi ali? Eles estavam fazendo a projeção da projeção. Eles iam para outro lugar, nós íamos para outro lugar. É doido, Caramba! mas nós estávamos fazendo ali. E na época eu fiquei assim, eu perguntei: "Que eu vou? Pra onde é que eu vou?". Aí o pessoal falando inglês: "Ah, se acomoda, não sei o quê", conversamos um pouco, eu me acomodei, e tinha assim como se fosse um vidro, sabe, no teto, onde parecia o oceano. A gente via baleia, era uma coisa mais linda do mundo. Então ali, naquela primeira experiência, eu disse: "Caramba, isso foi o quê? Isso foi uma nave? Isso foi um navio? Isso foi o quê?". Eu não entendi. E depois que eu vi, por isso que eu acompanhei, e às vezes acompanho ainda o professor Laércio, porque ele responde às minhas experiências que eu tenho com os ETs, principalmente. E ele falou uma vez, que o amor abre essas naves. E eu senti que ali, por que que eu sei que eu estava vibrando no amor? Porque em outra experiência, um espírito me leu e falou isso, e falou, debochando, né. Debochando? Ai, o amor", sabe, ele me leu. Hum. Então por isso que eu opa, e você vai casando. E aí depois dessa experiência eu disse: "Bom, foi uma nave", mas não encanei, né. Então depois eu tive, aí sim foi o meu primeiro contato realmente cara a cara, foi com os pleiadianos. Eu estava com uma mentora, apareci num lugar com uma mentora, numa espécie de portal, a gente entrou num lugar e logo na minha frente tinham 3, tudo de macacão azul, os 3, né, só que tinha um que era um arcturiano, um azulzinho, né, Ah, e ele era azul, a pele dele ele era era azul. azul, ele era azul, azul, uma cabeça meio assim estranha, arredondada, e tinha 2 lourão, né, os pleiadianos, 2, era um homem e uma mulher, e esse azul veio falar comigo. E depois que eu descobri que ele é um arquituriano, ele veio falar comigo, e eu senti que eu conhecia ele. Então, ele me abraçou, falou algumas palavras, ele disse: "Tá, se surpreender, tá muito diferente?". Porque antes, Semente, deles aparecerem, eles já estavam aparecendo na minha clarividência mental, eles já estavam me preparando. Mas eu achava que era coisa da Hum. minha cabeça, entendeu? Porque eles falavam: "Você já é clarividente, você já é clarividente". E eu ficava: "Não, calma", porque no começo você fica um pouco, né, "Nossa, eu acho que é loucura da minha cabeça, é viajada". E lá, ele chegou pra mim, falou isso, né, frente a frente, ele fez: "Tá muito diferente?". Nossa, eu só fiz abraçar ele, abracei, ele se transplasmou, depois que a gente abraçou, em um pleiadiano. E por que que ele faz isso? Porque a forma dele assusta as outras pessoas. E eu, pelas características dele, ele era um arquituriano. Então ele estava junto dos pleiadianos, que tem uma figura mais parecida com a gente, e aí foi quando eu olhei, nós 4, né, eles do meu lado, nós estávamos formando uma tipo, espécie de fila mesmo, para fazer algum trabalho. Então assim, sabe, depois dessa experiência, nossa, e vieram outras e outras. E eu comecei a ver os greys, eles eu não pedia, teve uma época que eu disse: "Cara, eu só vi os pleiadianos". E aí, não, nessa época eu me conectei à egrégora. E eu disse: "Tá, eu quero ver agora os greys, vamos ver". E eu me conectei a livros, a coisas desse assunto, e eles apareceram pra mim. Eles apareceram 2 vezes. Uma, eles me levaram para um laboratório de hipnose, eu não cheguei de fato a entrar no laboratório, mas tinha muitos ETs, um deles, né, me levou. E na segunda vez, eles me levaram pra nave.
mesmo, dos Greys. E eu Nossa, que fiquei legal. nossa, foi a experiência mais incrível, sabe, e nós fomos pra Austrália, passamos por portais, era a coisa mais linda do mundo, E você mas consegue lembrar mais ou menos como que era a nave por dentro, descrever olha, pra galera? a nave dessa agora aqui dos Greys, É. a nave era bem pequenininha, assim que eu entrei, eu tive que me acocorar, de tão pequenininha que ela era. E aí eu acocorei, andei assim, sabe, como se fosse acocorada mesmo, e fiquei ali. Aí ele apontou para um lugar para me ficar, e a nave parecia ser tudo branco, mas ele tinha várias telas, ele não tinha botões. Ele tinha várias telas, como se fosse telas touchscreen, né, várias telas, e quando eu me encaixei ali, vamos dizer assim, pareciam botões, mas não eram botões, era essas telas, né, e aí eles trouxeram quando eu me encaixei, um pedaço, eu vi os três Greys sentados, eu só via lá na nave as telas, né, Tá. e as 3 cadeirinhas deles, e eles, Tinha só. o tipo maçaneta, volante, alguma coisa assim, um monte Não, de eu não vi botão. nada, Sabe nada. como nave Provavelmente no tudo controle mental, não era né. igual os Não. aviões aqui, né, que é Não, cheio de eu não vi botão. nada. Eu vi só eles, assim, os 3 cadeirinhas de costa, e só a cabeçona, assim, sentada, os cinzinha, né. E aí eu disse: "Caraca", eu estava tão feliz ali, mas eu estava observando tudo. Então, não tinha nada mesmo, eu comecei a observar, agora era baixinho, pequenininho, né, a nave. Porque eles são pequenininho, né. São bem pequenininhos, são. Os Greys são. E tem outras espécies também que eu já vi, e assim, tem outras experiências, onde eu vi a Mônica de Medeiros, eu acho que foi, né, pode ter sido associação, a gente sempre tem que falar assim. Mas com os Greyzinhos lá, uns ETzinhos. Então assim, mas nessa nave foi muito louco, porque veio um compartimento, assim, como se fosse para me deixar mais à vontade naquele Hum. momento. E veio um compartimento, eles movimentavam ali todo o processo, acredito eu, ali mentalmente. Ah, legal, São hein. seres É. inteligentíssimos, nossa. E eu fiquei super feliz que eu fiquei ali, com eles, né, voando, fui pra Austrália, só sabia que era Austrália com eles porque eu vi lá, né, a sigla, é bem bacana, assim, E mas eles têm uma, como vamos dizer, eles: "Opa, será que ela tá pronta?" Aí eles te investigam, te testa, né, porque e antes fala. não, eu ia perguntar se eles já falaram alguma coisa dessas porque pelo que a gente tá percebendo aí, tá tendo muitas aparições agora, né, ultimamente. E se Uhum. eles já chegaram a conversar com você sobre isso, se por que dessas aparições ou se vão ter mais aparições? Não, fora do corpo eles não falam quase nada, quase Hum. nada. É assim, às vezes que eu já recebi umas mensagens falando que iriam aparecer, que ia chegar o momento, mas fora do corpo, eles não falam nada. E eu Hum. também é aquele negócio, semente, eu não pergunto, porque eu também não quero perturbar, né, eu também não quero, como vamos dizer, eles dizerem: "Ah, não, essa menina é muito chata, fica perguntando coisa que eu não posso responder, que ela não vai entender". Então, eu falo: "Ó, tô aqui, o que der pra fazer, tá tudo certo". E tanto é nessa voltinha da nave, eles me chamaram, porque eu não fico perguntando, assim, coisas, mas eles não falam não. Eu acredito que mesmo que eu perguntasse, eu acho que eles não falariam. Eu acredito, eu acredito. Ah, Porque a eu gente acho não que entenderia talvez, sabe, que é uma expansão de consciência tão grande que eles têm, e a gente parece que é aquele bichinho ainda indefeso, que tá ainda se desenvolvendo, aquele bebê, né, que ainda não sabe nem da sua existência, da sua origem ainda, nem se conectou com você, consigo mesmo, né, e já a gente já quer saber como é que são eles lá, como é que interagem. Então, assim, tem coisas que, por exemplo, a gente não vai saber como eles fazem determinadas coisas com a mente. Pra gente aqui é ainda uma coisa muito viajada na maionese, muito doida, né. Mas assim, então eu acredito que eles não falariam. Mas é aquele negócio, também não pergunto, fico quietinha, semente. o o Márcio escreveu um negócio o Márcio escreveu um negócio bem engraçado aqui, ó: "Não adianta pedir o número da loteria, né". Pois é. Olha, imagina, hein, imagina. Eles não podem influenciar nada no nosso livre-arbítrio,
não pode influenciar nada eles têm muito cuidado com isso, nas questões kármicas, nos nossos aprendizados, para não causar trauma. Assim, para começarem a aparecer para mim em projeção, com certeza eles já estavam me preparando ali já há muito tempo, né, já estava preparando já para poder aparecer. Então, mas assim, eu acho que nem todo mundo tá preparado. Eu já vi pessoas gritando já no astral, "Nossa, eles sempre estiveram aqui, não sei o quê", mas com medo também. Então, imagina ele aparecer, astralmente. A gente vê casos, às vezes, deles estarem próximo à cama, a pessoa ter catalepsia, e a pessoa entrar em pânico, trauma, e dizer que ET mal, entendeu? Assim, eu não vi ainda ET mal. Tem esse negócio aí, né, de dizerem que ET mal. Mas assim, imagina a nossa interpretação. A gente não consegue, a maioria das pessoas, né, não consegue ainda ver eles como seres amorosos, como seres evoluídos, mas que tratam a gente com carinho. Então, com essa experiência, por exemplo, principalmente antigamente, quando eles faziam abduções, eles eram malvados, mas hoje em dia eles não estão fazendo mais abduções, pelo menos eu não vejo mais casos disso. Mas eles levam para dar voltinha fora do corpo, se você quiser. Eles às vezes monitoram, sim, mas difícil aparecer. Difícil aparecer, Ah, tem que ter uma preparação aí. Eles gostam de preparar para não causar nenhum trauma na pessoa. muita gente que não é preparada, né? Porque imagina o choque, né, o choque que você tem. Para mim, por exemplo, que eu já estava trabalhando com ele já, inclusive, os Greys para aparecer para mim, eles botaram uma maquininha antes, sabe, tipo uma espécie de um ETzinho assim, e eu disse: "Ah, caramba, pô, espera aí, uma máquina aí eu já estava achando que era espírito me enganando. E aí foi quando ele abriu a nave e disse: "Vamos dar uma voltinha?". Então, assim, ele me testou, né, a minha Entendi. lucidez, também ali a f com o que eu ia ver, entendeu. Então, assim, imagina você ver ontem sair correndo, as emoções são afloradas lá no fora do corpo, né. Eu fiquei super feliz, eu queria ficar mais lá com eles, mas cada um tem uma reação diferente, né, então e nossa cultura, a gente vê algumas pessoas falando de ETs ruins, até de reptilianos. E eu, em catalepsia projetiva, já vi um reptiliano e ele não me fez mal. Pelo contrário, ele estava mais tão surpreso quanto eu. Então, é complicado, é complicado. Você até respondeu já uma pergunta aqui da Márcia, que eu ia já Uhum. começar com as perguntinhas, que a gente já bateu 1 hora já. Então eu ia começar com as perguntas. E aí a Márcia perguntou aqui se o Márcio não, o Márcio, se você viu já um reptiliano e um draconiano. Draconiano eu nunca vi, mas reptiliano sim, quando eu estava em catalepsia projetiva. Naquele momento eu estava catalepsia e achei que estava no corpo, que o meu corpo estava levantando, e na verdade era o meu espírito levantando. E aí ele estava saindo do meu quarto. E eu percebi que ele olhou para trás, viu que eu não acordei no corpo físico, eu acordei no perispírito, no espírito mesmo, e naquele momento ali eu vi ele. E naquele momento ali que eu vi ele, eu me assustei, porque eu já achei que era, nossa, aquilo tudo que falam, né. Mas a fisionomia dele, ele parecia assim ser um lagarto, uma pele escura, algumas pessoas acreditam que espíritos plasmam essa forma, mas nesse caso, eh, eu acredito que foi sim um reptiliano. Por quê? Porque ele estava mais assustado que eu. Ele estava saindo já do meu quarto, é como se ele tivesse me deixado, só que eu não acordei por completo, eu acordei no espírito, e acabei vendo Hum, ele saindo do meu quarto. E ele olhou assim, meio assustado, olhou e eu acordei, porque acordei assustada, né, mas assim, eu vi naquele momento. E se fosse um espírito, a gente tem que questionar, né, se fosse um espírito e tal, ele estava em cima de mim, fazendo umas caretas, fazendo não sei o quê, ele estava ali realmente, mas não, pelo jeito, era assim um reptiliano, e não fez nada, era uma cara dócil, um olhar dócil, nada daquilo que as pessoas falam. boa. Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas da galera. Beleza. Vamos, Primeira perguntinha aqui, eu vou aproveitar e vou pegar água para mim, que eu tô morrendo de sede, gente. pega. Vamos lá. Pergunta do Augustinho Reis. A paralisia do sono é um pré-requisito para a projeção astral? É um sintoma projetivo, né, onde você pode ali, quando você relaxa,
Você pode ali ter uma soltura, vamos dizer assim. Então, você pode usar a paralisia do sono, mas não necessariamente um pré-requisito, viu? Porque, por exemplo, no começo, você pode ter muita paralisia do sono e depois você não ter mais. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais paralisia do sono. Normalmente não tem mais. Mas quando você tem, você pode ali sentir, né, aquele momento e só relaxar. Porque na paralisia, desculpa, você sobra adrenalina, né? Você fica com medo. Nossa, ou é um espírito, eu não consigo me mexer, eu não consigo gritar. Então, quanto mais calmo você ficar nesse momento, é melhor. Mas não necessariamente é um pré-requisito, tá bom? Mas pode aí te ajudar, na verdade. Então, muitas pessoas levam isso pro lado ruim, negativo, mas é desconfortável, principalmente para quem não conhece. Então muitas pessoas veem e acham que é espírito, e na verdade não é. Acha que é demônio, acha que é não sei o quê. E às vezes é ela mesmo, é ela com a própria energia, é ela ali paralisada. Mas não necessariamente precisa de ser um pré-requisito. E você pode levar isso para uma parte positiva. Não, tá bom, tô aqui. E é legal você sempre conversar com você, controlar essa ansiedade e o medo, né? Que vem o medo. E aí você relaxa. É só você relaxar e fazer o seu alvo mental, né? Visualizar um lugar e você vai, né? É legal. Você pode usar para dessa forma positiva, mas não necessariamente vai sempre acontecer, tá bom? Beleza. Vamos lá, tem Maia galera, eu tô indo na sequência aqui, viu? Então, mais uma pergunta do Augustinho. Se você poderia falar um pouco sobre a paralisia do sono. Sim, a paralisia do sono é quando há ali o desencaixe, né, não tem o encaixe completo, onde ali o seu corpo físico não responde à sua consciência, o seu espírito. Então aí você fica ali naquele estado. E quanto mais você relaxar, mais você volta nesse estado normal. Normalmente a gente tende a se debater, a gente tende a querer, né, fazer, coisas bruscas e vem aquele medo. Quanto mais calmo você tiver, melhor. Beleza, vamos lá. Marcião, perdoa aqui. Quando eu era criança, eu tinha uma saída do corpo, na qual saía e ia subindo sem controle. Acordava com medo. Hoje não tenho mais saídas tão lúcidas. Seria possível voltar? Sim. Normalmente criança, nós temos até mais ou menos os 7 anos, nós temos muita ligação ainda no plano astral. Então é muito comum acontecer experiências não só de projetivas, mas como também, mediunidade, né, a gente vê algumas coisas. Eu tinha Então muita calopsia. tinha muita, né? Uhum, Tinha. sim. E aí depois de um tempo, isso pode diminuir. Agora o que que hoje você pode fazer, pra voltar a ter, né? Você pode não necessariamente a catalepsia, você pode já ir direto já na projeção, fazer as técnicas, mas você pode também trabalhar a lucidez, porque às vezes no dia a dia, nas preocupações do dia, do trabalho, das coisas da família, a gente perde a lucidez. E isso impacta, porque às vezes as pessoas acham que é só a técnica, ela fazer só a técnica e ok. E tem toda uma preparação antes. Ela tem que controlar a ansiedade, ela tem que controlar ali a lucidez, ela tem que controlar no dia emocional. E às vezes não é só um dia fazer isso, é a sequência do que ela vai fazendo ali durante o dia. É claro que um dia ou outro vai ser normal, a gente não tá tão bem, mas a gente sempre ali buscando ser o melhor. Então, eu aconselho fazer, praticar a lucidez para ir fazendo ali voltar às suas experiências. E você não precisa da catalepsia projetiva, da paralisia, para você já se projetar. Você já pode fazer sem ela mesmo. E quando você trabalha bem as energias, você já sai de vez. Da hora. Tem uma aqui, a Marcinha mandou aqui, ó. Qual as técnicas que você usa para sair? Bom, eu uso algumas técnicas, eu uso a que o mentor me ensinou, você visualiza, ela serve não só para técnica de projeção astral, mas para você evitar aquele looping mental, limpar o looping mental que você fica às vezes, e assédios também, mentais, que acontecem.
você visualiza uma safira, né, no chakra frontal, tá? Visualiza mais ou menos desse tamanho e vai ali visualizando. Depois que você visualizar por uns minutos aquilo ali e limpar ali seu campo, você visualiza que quando você está respirando, você absorve as energias do ambiente. Quando você solta o ar, você solta as energias. E você vai fazendo isso nesse processo aí, soltando as energias e soltando o ar. Essa, às vezes, essa é a técnica que eu utilizo de vez em quando. E outra técnica também, que é muito conhecida pelos projetores, é você visualizar uma bola de luz do seu pé até a cabeça. Aí você vai, cabeça, pé, pé, cabeça. E vai aumentando esse circuito Uhum. aí, né? E depois que você fizer por alguns minutos, isso você visualiza que está saindo energias de todo o seu corpo, É, todo o seu campo. é essa que eu faço. Essa, né? Pois É, é. E aí depois que você se você pode, depois que você fizer isso, é uma sequência, depois que você fizer isso, você pode pulsar uma luz suave em cada chakra, nos chakras principais. Então, quanto tempo, Rô? Eu não digo um tempo exato, por quê? Conforme você no começo é um pouquinho mais difícil você, conseguir sentir para algumas pessoas, que não são sensíveis. Mas conforme você vai praticando, você vai sentindo: "Olha, esse lado aqui eu preciso trabalhar mais energia", você vai movimentando mais aquele lado. "Olha, agora eu estou sentindo soltinha, nossa, trabalhei aqui 10 minutos de energia", por exemplo, "estou soltinha. Nossa, trabalhei meia hora e ainda estou me sentindo pesada". Então, você vai sentindo. Então, essas técnicas funcionam muito bem e, às vezes, eu coloco também música. Não é som bioneural não. É qualquer música que eu sinta ali e vou dançando as energias e depois faço só a exteriorização. Só que eu trabalho energia diariamente, né, então assim, tem várias técnicas, e você busca uma técnica que mais se identifica, mas as que eu uso ultimamente são essas daí. E eu vou sentindo naquele dia, hoje eu tô a fim de uma música. Aí, normalmente essa da Safira eu uso quando eu sinto um mentor, ou quando eu sinto alguma consciência tentando me acessar mentalmente, tá, porque ela não ela é legal para também você dissipar ali o assédio mental. Porque o assédio pode entrar também pelo seu pensamento, tá? Pode não, ele entra pelo seu pensamento. Então, essas técnicas aí que ultimamente estou usando. legal. Vamos lá. O Augustinho mandou mais uma aqui. Se você vê animais nas projeções. Sim. Animais, espíritos da natureza, o Murphy, por exemplo, que é o meu cão, né, o meu Murphy, ele labrador, ele sai comigo de vez em quando. Ele sai comigo, a gente voa, eu pego ele. Então, animais, teve até uma vez que uma pessoa falou assim: "Nossa, animais", falaram para o meu sobrinho: "Animais não têm espírito". Ele veio me perguntar para mim, eu disse: "Claro que tem, eu vi saindo do corpo". Aí eu falei para ele, expliquei e tal, mas saem no corpo, fazem projeção, gatinhos, nossa, é super bacana. Da hora. Marcinha mandou uma pergunta aqui, acho que é para mim, mas eu não sei te responder isso aqui. Eu vou deixar para a Rô responder. Se seres que não são de luz, eles voam também. Eu nunca vi nenhum No voando astral no de astral espírito. Tá, no astral, normalmente espírito não voa, mas espírito é desencarnado, não voa. Mas eu já vi 2 vezes espírito voar atrás de mim. Eu acredito que possa ter sido até encarnado, tá. Então assim, normalmente ele não voa, mas já aconteceu 2 casos deles voarem. Então, existe, pode acontecer. É meio assustador, né? É. É meio assustador. E esse que veio voando, ele era um sugador de energia, ele veio me atacar, ele parecia um cachorro mesmo, assim, sabe, saiu voando atrás de mim, porque normalmente a gente já sabe que voou, atingiu uma altura, tá tudo certo, né. É, Mas, aí, ele voou atrás de mim, eu disse: "Nossa, vou ter que voltar pro corpo, o cara tá me atacando aqui no meio, flutuando aqui", entendeu. Então assim eu já vi espírito não voando assim, né? Eu vi uhum, flutuando no quarto, sabe?
clarividência, sim, Já aqui vi sim. isso aí eu já vi. Sim, sim. Você fica Aqui até sim meio pode que acontecer. você fala: "Esse bicho vai vir pra cima de mim". Já vi. Quando você viu isso? Ah, já vi várias vezes. Foi? É, Você não tem medo não, tá acostumado já, né? já acostumei já. Sabe o que eu faço? Eu também já Fica aí acostumei. fica aí, eu vou dormir, eu viro para o lado e durmo. Sério? Meu Deus do Sério. céu. Aí eu falei: "Eu tenho mais coisas pra fazer, eu quero dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo. Vou ficar vendo um espírito voar aqui". Nossa, olha aí, já tá Mas eu não, já tá meio caminho andado já de ser um projetor astral já. mas antigamente eu tinha medo. Antes eu nossa, morri de medo. Falei: "Que isso, mano?". É Aí você vai vendo natural, né, a aí gente você vai ter vendo medo no tantas vezes começo. que aí você vai se Exatamente, é igual a desligando. projeção. É igual a projeção, você vai fazendo tantas vezes, vai vendo que espírito são pessoas, assim como nós, só que estão em outras dimensões e você acaba nossa, as plasmagens que ele faz, você acaba nem ficando mais com medo, né, mas E fora quando acontece assim, eu tô no quarto, aí eu sinto que tem alguma coisa andando, aham. e aí eu falo assim: "Eu sei que você tá aí". E aí aparece. É mesmo? É, Olha aí. aparece. Você já Mas tentou assim conversar? Eles falam o que ele tá não, não, fazendo não, ali? só aparece, dá uma voltinha e depois some. Mas Uhum. também eu nunca tentei conversar, nunca tentei puxar conversa. Tem essa É, também, quem né. sabe você aí não tenta puxar uma conversa e diz: "Ó, e aí, posso te ajudar? O que 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 tá você mas pegando?" fala mais rápido, que daqui a pouco eu vou dormir. É, mas eles são curiosos também, sabia? Eles são curiosos, às vezes você não tem nada, às vezes, por exemplo, quem trabalha energia, a sua aura fica diferente. Hum. Então ele vem: "Você tá brilhando, tá estranho, tá diferente, vou lá olhar". Aí sai do corpo, vou olhar. Então, assim, eu já fui para Portugal, por exemplo, num retiro espiritual, eu vi 2 espíritos, assim, me olhando de longe, eu sentia, eles estavam ali curiosos para saber como é que eu saí do corpo. Então, Acho que nem eles sabem, né. é porque, assim, eles como é normal, é comum a inconsciência no astral, né, eles ficam surpresos quando vê alguém saindo lúcido, né. Então, como é que essa pessoa sai do corpo lúcida? Como é que ela faz? Nossa, sabe, assim, até mentor fica dá parabéns pra gente, "Nossa, que legal, vai aproveitar mesmo e tal", sabe, assim, fica, incentivando também, pra gente continuar fazendo e tal, mas eles ficam abismados também, eles ficam, eh, surpresos, né, além de incentivar a gente. Você já viu na sua casa ele de luz? Seres de luz? É, tipo Normalmente, já vi, mas normalmente eles não aparecem mais pra mim, porque eu sinto. Né, hum. a minha clarividência é muito mais espiritual, muito mais mental. Então, eu já sei, pego aqui, capto, né, eu já sei identificar, capto, sinto a sensação, abro o meu campo, tá ali, beleza. Então, assim, às vezes ele nem aparece para mim. No começo, assim que eu comecei a despertar para a espiritualidade, comecei a ler vários livros, eles faziam questão de aparecer mais nessa tela mental. Eles apareciam 2 pessoas, uma pessoa. E no começo eu dizia: "Meu, que doideira, tô ficando doida, para com isso". E várias Nossa, vezes você acha que você tá ficando doido mesmo. você acha que tá ficando doido, você acha que tá ficando esquizofrênica e tal. Só que assim, depois que eu fui confirmando, eu vi uma pessoa, senti uma pessoa e falava pra ela, e aí ela confirmava algumas coisas. Claro que eu aquele jeitinho sutil, né, porque senão a pessoa: "Meu Deus, que louca". Mas, depois fora do corpo, eu fui confirmando a minha clarividência, fora do corpo. O que eu via aqui, aí eu começava a ver também lá no astral. Mas é bem doido isso aí. A sua clarividência, isso é uma pergunta minha, Rô. No meu caso, eu consigo ver, eu não consigo sentir. Não consigo sentir, Sim, tá? O meu é mais ver, desde pequeno. sim. Ela, na projeção, ela fica mais forte, se potencializa? Potencializa. Tem, como vamos dizer, todo mundo pode ter clarividência, mas tem depende da pessoa. Tem que ter treino. Quanto mais você treinar o seu chakra frontal, mais você pode ter. Provavelmente, se você já tem aqui, provavelmente você vai ter lá, provavelmente. Mas você tem que sair do corpo aí.
Por exemplo, eu já te Pra ver. pra você ter certeza. É, por exemplo, quando a gente tem clarividência, a gente consegue ver o nosso cordão de prata, independendo do lugar, a gente tá mais afastado. A gente consegue ver algumas entidades, que não estão na dimensão daquela coisa. Por exemplo, eu já fiz um amparo, onde eu fui para o hospital e eu estava ali só para ser intermediária de clarividência, para dizer quando o espírito chegou. E quando o espírito chegou, para a gente cortar, eles iam cortar a ligação do obsessor com a pessoa, né? Era uma cirurgia espiritual ali, mas de corte ali, de ligação. Quando o espírito chegou, eu avisei, ninguém estava vendo. Então, assim, eu estava vendo ali através da minha clarividência. Só que no astral, Semente, eu vejo a clarividência, na clarividência eu vejo como tô vendo você. Ah, Lá lá nós temos as potencialidades muito mais aflorada. Lá você vai ouvir mentor, lá você vai fazer telepatia, lá você então, vai fazer psicofonia, você hum, pode fazer várias coisas lá, então entendeu? com É uma certeza que eu vou, habilidade do então com certeza espírito. eu vou ver com mais clareza, não vou ver se eu Sim, vulto. é uma isso, exatamente. E se você treinar até aqui, você pode ver também, mais claro, não só vulto. Porque a clarividência, sendo uma condição anímica, a gente pode trabalhar ela, né. Então, luzinha no frontal, trabalhando o seu frontal aí suave, você vai conseguindo. E ajuda também na projeção, a gente não sai na Uhum. projeção cega. Nossa, é muito bom. Mas eu, ó, então, mas tem uma diferença. Eu falei pra você que pessoas eu vejo como vulto, né? Uhum. E quando é espírito de luz, eu consigo ver que ele tá como vulto, mas ele tá com uma energia dentro dele, fica brilhando. Sim, sim, Mas animais eu já vejo perfeitamente, como se estivesse vendo aqui. sim, pode acontecer, pode acontecer. Porque às vezes a gente não vê, perfeitamente uma coisa, uma determinada, às vezes a gente só vê uma parte, então a sua clarividência ainda tá provavelmente ainda tá se desenvolvendo. Então, se você desenvolver mais, fazer umas técnicas, eu acredito que você já vai começar a ver também, não só claramente como você viu já os animais, mas também as pessoas. E eu acredito também que os animais, eles têm uma energia muito de inocência, né, uma Mais energia pura. pura, sabe. E então eu acredito que isso também facilita, eu acredito, né. Mas, se você trabalhar as energias, o seu frontal, você consegue abrir mais essa clarividência e você ter ali ver, né, como você vê os animais. Faz aí Legal. trabalho É, energético não, no a gente seu vai fazer um. frontal, quer Sabe que dizer, se eu vou. você quiser, né. Não, eu vou pegar umas dicas com você depois. É. Vamos Até lá, o. aproveitando aí, lá no canal também tem a técnica de clarividência que eu venho fazendo ultimamente, se o pessoal aí também se interessar, Ah, né, depois você passa pra galera, certinho. beleza, Vamos beleza. lá, a Marcinha mandou um aqui, ó. Qual o lugar mais pesado que você já foi? Aqui, aqui. Eu fui para um amparo aqui, e estava uma guerra, era uma guerra, as pessoas vivem às vezes ela tá presa, e ela fica em loop mental ali, revivendo aquela coisa. Aquilo ali, o mentor tá atrás de mim, e a gente já chegou no lugar direto. Na hora eu comecei a perder a consciência, porque ali era muito pesado, muito pesado. Estava tudo cinza, como se tivesse tudo bombardeado, pessoas correndo para um lado para o outro, gritando, crianças chorando, e assim, eu comecei a perder na hora a consciência, não dura nem minutos. Então o mentor nessa hora ele teve que que acordar, opa, acordei assim, né, induzido, ele teve que me induzir para acordar, para terminar a experiência. E a gente acabou amparando ali, 3 pessoas, uma criança, uma mulher e um rapaz. Eram soldados, provavelmente ali, soldados aqui no Reino Unido, né. Tinha até aquelas, fardinha vermelha, aquele chapeuzinho. Então, foi o ambiente mais pesado que eu já tive, tanto é que eu não consegui ficar, minutos lúcida. Foi só com o mentor ali, foi bem rápido, foi coisa de ligeirinho. Beleza. O Robson mandou aqui, ó. Robson Silva. Mas os mentores nem sempre estão presentes, né? É, realmente eles nem sempre estão presentes. Isso aí é uma verdade mesmo, Uhum. né? É, e nem sempre respondem, às vezes eles estão presentes, mas eles não respondem, tá. Tem isso também. Depende, o que que você, tem vários mentores. Lembra da inteligência artificial? Então para mim faz sentido um computador que monitora você 24 horas,
né, que te protege, então, assim, os mentores realmente não vão estar com a gente 24 horas, eles têm outras coisas para fazer, tem outras pessoas para amparar, tem outros tipos de trabalho, não só no astral, mas aqui. Então, quando eles sentem ou vê também nesse monitorar dessa inteligência artificial, aí eles: "Opa", aí vem, aí fala, ou até a telepatia, né, usa a telepatia à distância, mas realmente nem sempre eles estão com a gente. Vamos lá. Gustavo mandou aqui, ó. Quando será que esse conhecimento vai para o grande público? Na verdade, esse conhecimento tá aí, né? Tem vários meios de comunicação que passa. Tem TV, eu já vi, mas Sim. nem todos acreditam, ou, né? Isso. Você está se referindo a esse conhecimento de quê? Da viagem astral, dos ETs? Eu acho que tem muitas pessoas falando já sobre esse tema, sobre espiritualidade, muitas pessoas já estão vindo com uma sensibilidade. É porque quando nós vemos aí, né, nas notícias, a gente vê mais coisas ruins porque vende, mas tem muitas pessoas aí chegando, pessoas de outros planetas vindo para mudar não só a atmosfera, a psicosfera, mas também para auxiliar aí nas condutas. A gente vê pessoas evoluídas, então crianças evoluídas, já adultos evoluídos, ajudando aí. Então nós vemos várias pessoas já trabalhando com espiritualidade, falando sobre isso. Veja, antigamente a gente não tinha a internet como a gente tem hoje tão forte. Então a gente pode usar a internet para várias coisas, não só viagem astral, mediunidade, espiritualidade. Então, assim, eu acredito que a gente está já se desenvolvendo, mas não no nível, talvez, que a gente gostaria, né, de, nossa, né, se desenvolver de uma hora para outra. Mas está acontecendo, está acontecendo. E muitas pessoas estão trazendo também aí informações de em vídeos, em cursos, é claro que sempre questionando, eu falo isso também com os meus conteúdos, as pessoas também que me acompanham, mas é legal sempre questionar. E é legal você mesmo ter a sua experiência e ver lá, esse conhecimento, também trazer. Até porque na viagem astral, você pode pegar conhecimento, trazer, pegar mais conhecimento, você pode estudar, né? Você pode experienciar ali novas coisas. E você pode estudar também. Até a gente pode, através da nossa experiência, passar para outras pessoas. Mas eu acredito que esse conhecimento já está acontecendo. Legal. Tem o Robson fez uma pergunta para a Márcia, mas achei bem interessante colocar aqui, que ele fala que sou muito casca grossa, nunca vi nada, nunca senti nada, realmente consigo ter experiências a projeção astral? Sim, já ouvi relatos de pessoas que eram casca-grossas, que não só teve relatos, não só tem relatos, mas como elas abriram a clarividência. Então tudo é questão de treino. É como se você fosse, como vamos dizer, quanto melhor, quanto mais você experienciar, estudar, praticar, melhor você fica numa coisa, não é verdade? Se for um jogo, quanto mais você fazer, treinar, estudar estratégias, ver técnicas, você vai ficar bom naquilo. E a mesma coisa, seja a projeção, seja a clarividência, as energias em geral, a sensibilidade em geral. E às vezes, claro que ela vai ter um pouquinho mais de demorar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de dificuldade, ela vai demorar um pouco mais do que uma pessoa que já sente, mas ela vai conseguir. O negócio é ter persistência, ser contínuo nas técnicas, em especial essas pessoas, claro, todo mundo, né? Mas é buscar mais, por exemplo, meditar, para sentir ali ela, conexão com ela mesmo. Então, vai trabalhando as energias suaves. Nossa, eu não senti nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não se cobra. Vai trabalhando ali também a sua mente. Tá tudo bem, não já vai para uma prática, eu não sinto nada mesmo, não vou parar, não vou fazer. Não, tudo bem, eu ainda não sinto nada, mas eu vou me abrir para essa prática, eu vou fazer. E aí é constância, sem ansiedade, e você consegue. Não, e pior que isso aí a Rô tá falando é muito verdade, porque quando eu comecei a treinar em 2011, eu acho que eu fiquei um mês tentando, não conseguia, e tentava, aí no dia que eu consegui, que foi o do zumbido que eu contei para você, eu falei, Sim, nossa, tá acontecendo. Aí eu voltei, né, tipo, não deu. Então, assim, sim. tem que dar uma insistida, não é uma, duas e falar, É.
E tá trabalhar rolando. também o mental. O que me ajudou muito no começo, eu já ficava desesperado, como o coração já disparava, e eu ficava e aí eu ficava: "Não, calma, Roberta, você tá tudo bem, os mentores está aqui". Então você tem que conversar ali com você. Antes de fazer a técnica, eu vou sair do corpo, eu vou me projetar, eu vou, sabe, eu vou estar em altas esferas, você afirmar para você. Isso quando você manda comandos para sua mente, você tá mandando ali informações, e você tá repetindo, e sua mente acaba acreditando. Então você vai é um treino que você vai fazendo mental. Então você pode fazer isso com a projeção astral, é tipo uma auto-hipnose. Eu faço isso, hoje eu vou me projetar, acabou. Mesmo que eu não me projete, mas eu trabalho a minha mente, eu trabalho, sabe, assim, vou trabalhando. E a gente também tem que ter cuidado com as palavras que a gente diz, que é muito importante. "Ah, não tem nada a ver com projeção", tem sim. Se você falar: "Ah, hoje eu não vou projetar não, que eu tô mal, não sei o quê", não, você não vai mesmo, porque você já tá acreditando, você já tá vibrando nisso. Então é claro que já algumas pessoas têm um potencial, não adianta, né, ela já sai automaticamente, parece que é um chamado da espiritualidade ali para ela procurar mesmo o assunto. Mas você buscar esse treino mental, essa auto-hipnose, você consegue se manter calmo, você controla a ansiedade, você controla os medos, você vai treinando mesmo ali, o que você fala também no seu dia a dia, e isso repercute também ali no seu potencial da saída do corpo. E uma coisa que ajuda também é você escutar bastante áudio, né? Sobre projeção, Ler ler, isso também, ajuda ler, muito. com certeza. Eu sinto uma diferença, apesar de fazer vídeos, né, e algumas coisas, e eu percebo que o livro, ele tem uma egrégora. Não que o vídeo não tenha, mas ele já tem mentores específicos que quando você lê aquilo ali, eu já senti, ele vai lá e te acompanha. Por exemplo, o livro do Miramês. Quando eu terminei o livro, né, gente, sempre questiona, tá? Ele pediu, eu ouvi a egrégora dele, o grupo dele falando que todas as pessoas que se conectassem com aquele livro, eles ajudariam o projeto astral. Então assim, toda vez é legal você ler alguma coisa, ver alguma Que coisa. livro Eu que é esse recomendo aí, Rô? ler. É o do Miramês, não lembro agora, deixa eu ver aqui. Acho que é Viagens, espera aí. Onde ele relata que é um grupo, né, ele faz uma seleção, Iniciação à Viagem Astral, né, João Nunes Maia Miramês. Ele nesse livro, ele conta o relato da espiritualidade, né, selecionando projetores. Então é bem bacana e poucos conseguem. Por quê? Porque tem a desistência, aí tem o medo, aí tem os processos ali, as crenças que limitam a pessoa. É bem bacana esse livro. E aí foi quando ele falou para mim, assim que eu terminei, ele pediu para avisar, lembra, o grupo dele pediu para avisar que quem lesse esse livro se conectaria. É claro que a gente tem que é bom, eu recomendo que a gente leia todos os livros e também questione qualquer informação, mas a gente vê qual o conteúdo dessa informação. Por exemplo, essa de ler um livro, um espírito denso não iria trazer essa informação. Então, de você mandar pedir você ler um livro e se conectar, claro que não. Então, tem tudo para ser realmente um mentor, mas eu sempre deixo a pessoa questionando. Então esse livro é bem bacana e eu recomendo também outros livros, você vai aí se aprimorando cada vez mais em outros livros. Legal, né, o Wagner Borges ele comenta muito sobre quando você faz, ler antes de dormir, já é uma técnica projetiva. Às vezes eu faço isso de madrugada, eu acordo 3 da manhã, 5 da manhã, pego o livro justamente dele, né, que tem imagem super bacana, e mentalizo ali, é bem bacana o livro dele, eu super recomendo, tem uma linguagem bem fácil, ele inclusive é o meu livro de cabeceira, porque ele tem muitas imagens, né, ele tem muitas imagens mesmo, é esse aqui. É E, ó, bem bacana. e ele tá um preço legal. Não tá caro, não. É, ele é bem bacana mesmo. Ele tem muitas imagens bem legais que você sintoniza, né. Por exemplo, tem uma imagem aqui do Ramatiz, que eu sempre falo com ele. E aqui, bem bacana mesmo, sabe. Então assim, se conecta com algum livro e a egrégora vai se aproximar de você, vai te ajudar. Legal. E outra dica, galera, se a galera não tiver grana, no YouTube tem bastante audiolivro. Sim,
sim. Então, às vezes você não encontra Tem PDF também, viu, às vezes então. por aí nas escondidas, Google. Não, não, tem sim. Sim, Vamos para a próxima pergunta aqui. vamos. A Marcinha mandou: se a telepatia entre pessoas encarnadas existe? Existe, existe. E nós estamos lendo uns aos outros o tempo todo. É porque às vezes a gente acaba acreditando, algumas pessoas mais sensíveis já percebem, mas o que eu percebo conversando com outros sensitivos como eu, é que nós, ficamos com medo de julgar a pessoa. Não, nossa, eu tô julgando a pessoa. O que que acon por que que eu tô falando que acontece esse negócio da telepatia? Porque várias vezes eu já pensei numa pessoa, e na hora que eu ligo pra ela, eu estava pensando em você agora. Elas ficam assustadas. Não é sempre, mas já aconteceu várias vezes com minha amiga, com minha mãe, com várias pessoas. Então, acontece. Quando você começa a treinar esse lado, o teu mental, lembra que eu não sou nenhuma do treinamento ainda, mas eu consigo, nós conseguimos com treino acessar, conseguir ler as outras pessoas. Telepatia, por telepatia. Nós conseguimos Uhum. mandar mensagens telepaticamente também. Mas é treino, depende do seu desenvolvimento. E quem me ensinou, inclusive, a essas, vamos dizer, a ler as pessoas, não só ler as pessoas, mas conversar, né, por telepatia, por clareaudiência, foi um obsessor na época. Então ele É foi me ensinando. Então um é treino, obsessor? foi um obsessor. Caraca. É, na época eu era adolescente e eu sentia vários impulsos de escrever, incontrolável. E aí nessa escrita ele disse: "Você não precisa disso, você não precisa escrever, você não precisa de compasso", na época da brincadeira, né. Hum. E aí ele começou a treinar, me ajudar a como fazer. Então todo esse processo, por que que os mentores deixaram? Porque eles sabiam lá na frente o que que ia acontecer, né. Deixa eles. Então depois eu percebi, né, que era um obsessor, nós nos tornamos muito amigos, mas ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Hoje em dia a gente é amigo, não encontrei mais ele, mas ele ajudou nesse processo. Então nós podemos treinar, é uma habilidade treinável. E esse obsessor, não, será que ele encontrou o caminho dele, né? De Ele luz. encontrou, que eu já vi ele na hora que ele estava indo embora mesmo. Ele não queria ir embora, a gente se despediu. Eu faço desde cedo eu sempre fiz muito autodesobsessão, que é conversar com o próprio espírito. E acho que foi 3 semanas, ele foi embora, né, eu falei com ele, conversei, nossa, emocionei bastante, ele também, dizendo para ele ser feliz, seguir e conseguir. A gente conseguiu, Legal. né. Mas assim, eh, é bacana ver que eles estão bem. Ó, tem uma. Deixa eu ver se tem mais uma outra pergunta aqui. Tem uma do Robson Silva, que os projetores conseguem marcar um encontro no astral? Tipo assim, a Roberta marca de encontrar o Saulo, o Wagner, enfim. Isso é possível? Boa pergunta essa. É possível, tá, Robson, é possível. Eu já ouvi relatos do próprio Saulo, por exemplo, que já fez grupos, já encontrou pessoas, se eu não me engano foi em Fernando de Noronha, eu não tenho certeza, mas eu nunca marquei com ninguém. Eu nunca marquei para fazer, né. Mas pode sim, é possível, é possível. Inclusive eu já encontrei com essas pessoas, só que assim, eu encontrei com essas pessoas que eu acredito ter sido ela. Eu tenho que falar isso, porque eu não tenho certeza se foram elas, né. Mas não foi um encontro que eu e a pessoa fez, não. Foram os mentores que me levaram a determinado ambiente e que as pessoas estavam lá. Mas é possível. E é possível, isso é uma pergunta minha, Uhum. porque isso eu já vi, tá na internet. Eu combinar com você, tá, Rô? Quero saber se você veio aqui à noite na minha casa e deixar algum Uhum. objeto e no outro dia você falar, ó, objeto tal tava desse jeito. Sim, sim. Tanto é que tem experiências aí, científicas, onde a pessoa bota número, objetos em outro quarto e o projetor se projeta e vai lá olhar, né. Mas o que que acontece? Se você sair em uma dimensão diferente, pode ser que o objeto não esteja lá, pode ser que o número não esteja lá. Então por isso que Hum, não tem como provar ainda. Fica uma coisa muito
sabe, subjetiva. Então, depende da dimensão que você sair. Da hora. Isso é legal, hein? Isso é Então, bacana, hein, Rô? imagina, Você... você poder conseguir, né, provar, falar e tal. E já acontece, eu já vi relatos também das pessoas falarem exatamente: "Olha, é assim, assado". Teve uma vez que eu fui fazer por exemplo, eu fui levada, né, porque assim, às vezes é conhecido do conhecido, os metrôs me levam. Então, Tá. eu conheci uma pessoa em Portugal, eu conheço uma amiga em Portugal, e era o amigo dela que estava passando por um assédio. Os metrôs me levaram, e eu disse exatamente como era a casa dele, porque eu nunca tinha ido lá, na casa dele. E ela disse: "É, realmente, tem assim, tem assado, tem um sofá de tal cor", é verdade. Então assim, mas, depende da dimensão, sempre. Isso é legal, Ah, você comprovar, né. isso é muito louco, né? Ah, Roberta, ó, tem tal coisa aqui, amanhã você Uhum. me fala. Aí você Ah, fala tá. assim, ó, tal coisa, tal coisa. Aí você fala, cacete. É, mas é aquele negócio, tem dia que você não consegue sair. E é o negócio, assim, eu sempre deixo à disposição para os mentores. Se for para eu, por exemplo, eu ir na casa de alguém, provar uma coisa para mim e para os outros, ou amparar, eu vou preferir amparar, Assim, né? Porque você tá ajudando, né? entende? Mas é possível sim, com certeza. É, o Borges eu vi ele falando que tem gente que usa, quer usar projeção, quer usar. Pra pegar, pra saber se o marido ou a mulher tá traindo. Sim. E tem pessoas que eu já vi fora do corpo, que usam a projeção para sugar a energia do outro, por prazer. Encarnado, encarnado. Isso já aconteceu Sério? comigo. Pessoas, assim que eu iniciei na projeção astral, por isso que tem que ter cuidado com grupos que vocês entram, pessoal. Assim que eu entrei num grupo, uma pessoa começou a conversar, né, e tal, comigo, no privado, eu tudo bem. De repente, nessa conexão que ela teve comigo da conversa, ela já mentalizou e veio na minha casa, só que eu estava inconsciente, mas eu tenho uma facilidade de lembrar. Então, eu lembrei quem era a pessoa, então ela estava ali, perguntando pra minha família, pra mim, tudo que a gente fazia, ela queria saber da vida da gente e ao mesmo tempo estava ali sugando a nossa energia. Então, eu percebi que eu estava fora do corpo, quando eu fui no banheiro, dei vontade de ir no banheiro, eu: "Eita, tô projetada", mas acordei. E aí eu me lembrei dessa pessoa. Eu senti que era essa pessoa, porque às vezes a gente pode sentir que é alguém, às vezes a gente não pode ver, mas lembra da assinatura energética? Então, é preciso ter muito cuidado, porque pessoas usam a projeção, existe, para coisas indevidas. E que aí você, o que que você vai atrair? Consciências do mesmo nível, consciências do mesmo padrão. Então, por isso que é legal você sempre ser ético, sempre se colocar à disposição para você atrair coisas positivas. E quando você vai tendo essa regularidade, ajudando outras pessoas, espíritos obsessores não vai querer ficar muito tempo aqui perto de você. Não vai querer ficar. Nem cola. Você trabalhando energia, limpando o seu ambiente, eles nem entram. Porque Hum, você protege ali também, não só o seu envoltório, mas o ambiente. É legal você ter um lugarzinho para se projetar, que você joga energia ali, já fica legal, mas sempre com bons pensamentos, boas emoções nesse lugar, boas coisas. Então, é legal, né, fazer isso. E ter cuidado também com essas pessoas, né, muito cuidado com quem você conversa, com quem você conhece, porque eles fingem, né, é isso para ter uma conexão ali com você. A partir do momento que você conversa com alguém, você já se conectou. Então, cuidado. beleza. Ô, vou fazer uma última pergunta aqui da galera, tá bom? Porque Beleza. falta 10 minutos para a gente bater 2 horinhas de papo. Sim, Então eu vou fazer esse, ó, galera, essa aqui é a última pergunta e a pergunta do Robson. legal. Se um obsessor estiver comigo, eu consigo vê-lo quando me projetar? Se sim, o que eu faço para me livrar? Boa pergunta, Robson, boa pergunta. Sim, boa pergunta. Consegue ver, não é, e consegue se livrar, vamos dizer assim. Mas o que que você tem que se perguntar? Eu tenho algum vício? Tenho uma conduta ética? O que está acontecendo na minha vida? Porque, assim, você consegue se livrar do obsessor quando você começa a ter boas práticas. Eu não estou falando que você tem más práticas, mas todos nós temos algumas coisinhas que a gente tem que melhorar na gente. Então, ele vai sempre usar aquilo ali de defeitozinho que você tem. Se você tem muito medo, se você, por exemplo,
É. maledicente, se qualquer coisa ele vai Bebida, né? potenciar vícios, qualquer tipo de vício. Então, primeiro, aí você faz essa pergunta: "Se eu sair, do corpo, antes de eu sair do corpo, né, ou quando você sai do corpo, antes de você dormir, quer dizer, tem alguma coisa me impactando ali? Tem muitos pensamentos, emoções ali afloradas?". Então, sempre se perguntar. E se tiver algum espírito lá fora, o que que é ideal? Você fazer o que eu falei antes, não tá vendo a palavra, autodesassédio. Você conversar com o espírito. A maioria você não vai conseguir, porque eles são normalmente violentos, eles são normalmente assim. Às vezes não quer falar com você, fala que você é perigoso, os mais bonzinhos, tá, porque o restante já vai facada no bucho, um monte de coisa assim, sabe. Mas, você pode fazer o autodesassédio. Até Divaldo Franco teve um assédio vários anos aí, né, então assim, todos nós estamos passíveis a determinados assédios, às vezes de outras vidas, que aí já transforma por um longo tempo uma obsessão, e alguns assédios esporádicos, que às vezes a gente passa na rua, acessa a gente, ou por curiosidade ele quer ver, suga um pouco a energia e vai embora. Então assim, é legal também a gente não se preocupar tanto com isso, mas com as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas emoções, cuidar da gente, da nossa energia, daquilo que a gente vibra. E aí, se quando você sai do corpo tiver alguém lá, conversa. Agora, se já vier te atacando, se tiver, usa energia. E isso, você pode usar energia para se defender, você pode usar energia para segurar um pouquinho o espírito. Então você tem que ter cuidado quando você for manipular essas energias para não machucar o espírito, tá? Porque essas energias são tão fortes, essa mesma energia que eles querem sugar a gente, nós podemos usar como uma arma. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que às vezes alguns relatos que eu conto, eu não quero jogar energia no espírito, só quando realmente é muito eu preciso ali. Mas normalmente eu não quero, eu faço outras formas, sabe, ou sou uma defesa. Mas se você encontrar com ele, conversa. Se vier aí sem conversa, joga energia, não tem jeito. Mas o ideal é sempre você buscar ali, não, pô, que isso? E tentar entender o seguinte, que quando você sai no astral, ali não é sua casa mais. Porque às vezes a gente Ah, acha boa. isso, não é sua casa mais. Às vezes, por exemplo, aqui, às vezes quando eu saía, eu já vi um espírito, eu já: "Ei, quem tá aí? É minha casa, sai da minha casa". Só que assim, né, às vezes o espírito tá antes ali do que você. Então é legal ter essa consciência, né, essa consciência, e você não evitar brigar com os espíritos, eles vão brigar com você. Até porque se você brigar com eles, você nem vai conseguir ficar lá muito tempo lúcido. Eles vão justamente ficar ali te induzindo a irritabilidade, outras coisas para você voltar logo para o corpo. Isso é um das dificuldades da projeção astral, quando a pessoa tem assédio. Então, o que que você pode fazer? Antes do corpo, já faz uma conexão com seu mentor, uma oraçãozinha. Faz a prática que você quer, já se liga a alguma coisa, já vai com o coração e o pensamento aberto, emanando amor, com boas vibrações. É claro que é legal você fazer isso durante o dia, não só à noite, mas à noite intensifica, limpa as energias ali, faz autodesassédio. Se você já sente algo pesado, já faz o autodesassédio, porque a gente sabe que está sendo assediado, tem coisa no ar. Quando o seu financeiro está bravo, quando as energias, você sente uma presença muito forte, um peso, desarmonia na casa, você percebe, você sabe que tem alguma coisa errada. Então você já pode fazer já antes mesmo de sair do corpo. E aí conforme você vai ganhando regularidade, né, as práticas projetivas, além de você aprender a se defender energeticamente, você vai se acostumar com os espíritos e você vai ali, tendo de forma natural, você vai ter também uma proteção no seu ambiente, tá. Então, é conversar mesmo, eu acredito que é se abrir, não ver eles como coisas ruins, não tratar eles mal, sabe, coisa do tipo. Sempre buscar, eles vão te tratar mal, mas sempre buscar, usar a melhor todo o seu amor que você tem, todo o seu carisma, com a sua positividade ali para eles. Claro que é como eu falei, às vezes você vai ter que usar mesmo de energia mesmo, para se defender. E com o tempo você vai aprendendo a se defender. Beleza. Rô, brigadão. Nossa, já acabou? Já acabou. Foi tão Batemos aí bom o nosso quase 2 bate-papo. horas de bate-papo. Muito Mu bom.
Mas a gente vai fazer uma segunda parte, galera, Carro, porque Vamos. nós não fizemos nenhum de relatos, né? Relatos. Aí É verdade. você tem muito relato lá no seu canal. Tem as pessoas gostam bastante de relato, eu tenho muitos relatos mesmo, não só de sensibilidade, como de projetivo, né, projeção lúcida, e é legal, o pessoal ver, porque às vezes a pessoa é sensível e ela nem sabe que é isso. Às vezes, "Nossa, acontece isso comigo. Ah, isso é um sintoma projetivo. Nossa, eu tive essa experiência, eu não sabia que era sintoma, né, de viagem projetivo. Eu não sabia que isso é viagem astral". E sim vai incentivando, o pessoal pede bastante mesmo os Então. relatos. E no início eu até ficava um pouco assim, sabe, semente, "Poxa, eu vou falando de relatos só de mim", mas aí o pessoal: "Não, a gente gosta, é muito bom e tal". E aí, estamos aí. Isso, então a gente vai fazer a próxima só de relato. Então vamos. E obrigado, hein, Rô. Obrigado Ah, mesmo pela imagina, presença. imagina. Foi da hora o Gratidão, papo. A hora nem, ixi, a hora eu nem vi. né. Foi tão Né? bom que a gente nem viu. Gente, obrigada mesmo aí pela participação, por estarem aí presente. Curte aí o canal, acessa, né, o É canal não isso, deixa só do suas redes. Cafofo, o meu, deixa o like, o meu é Roberta Neto com 2 T's. Já deixa o like também nessa live para ajudar a gente, incentivar aí também a gente Dedo passar, no né. like. É isso aí. O YouTube é entender, passar para outras pessoas esse vídeo, super bacana, as pessoas entenderem. Nossa, você já vai estar amparando, olha só, você vai estar ajudando aí outras pessoas. "Nossa, eu não sabia que era isso, olha, vi a live lá do Cafofo, da Roberta, é isso aí que eu estava precisando". Então você vai estar ajudando também, não só a gente no canal, mas como outras pessoas aí, tá bom? Gente, brigadão mesmo, brigadão aí, semente. Muito Tamo bom. junto. E deixa suas para te encontrar. Como que faz para te encontrar no Instagram, nas Tá, redes? no Instagram é Roberta S. Neto com 2 T's. E no YouTube é Roberta Neto, com 2 T's, Aí, maravilha. beleza? Rorô, fica aí então que daqui a pouco eu te chamo, Tá bem. que eu vou encerrar aqui, é nóis, tá bom? Beijão, beijão, valeu. Valeu. Muito obrigado, galerinha. Todo mundo que participou, foi massa a live. Obrigado, Robson. O cara fez um superchat aí para animar o Black. Brigadão. Brigadão, brigadão, brigadão mesmo. E amanhã vamos ter Jordelei, médio. Vamos falar sobre várias coisas, sobre transição planetária, sobre várias coisas. Quem está fazendo essa pauta de amanhã é minha produção, a Marcinha. Então, vou ver com ela o que ela preparou. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou. Amanhã é a live do Jordelei, às 9 às 21 horas. Tamo juntos. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E não esquece, se inscreve no canal de cortes do Cafofo, tá bom? Muito obrigado. Beijo do Black e valeu.